Olá, meu nome é Flávio Nunes Ramos e esse é mais um episódio do podcast do Ecoevolução sobre ciências e educação. Esse é um projeto da COFRAG, que é o Laboratório de Ecologia de Fragmentos Florestais da Federal de Alfenas, e hoje eu estou entrevistando o biólogo Emílio Garcia, que é professor da Faculdade de Jaguariúna, que fica em São Paulo, e professor da Estuderia, que é uma escola não tradicional de Campinas, em São Paulo também. E essa entrevista é sobre o projeto Rondon, que é um projeto do Ministério da Defesa, é um projeto intitulado Projeto Nacional de Integração Social, e o Emílio vai nos ajudar a entender um pouco sobre isso. Tá? Então, primeiro, Emílio, queria agradecer você ter aceitado participar desse episódio, e aí já fala pra gente aí o que é esse projeto Rondon e como é que ele foi criado. De novo, obrigado por me convidar para participar. O projeto Rondon é um projeto que surgiu em 1967, e ele surgiu inicialmente como um projeto de ação social mesmo, ele era um projeto assistencialista. Então, até o meio da década de 80, o objetivo do projeto era ajudar pessoas de regiões carentes do país. Então, eles levavam médicos, dentistas, engenheiros para regiões que não tinham esses profissionais. Essas pessoas iam até lá para construir pontes, para corrigir cáries, para fazer tratamento com as pessoas. Depois da década de 80, o projeto ele foi descontinuado e ele voltou nos anos 2000 como um projeto de integração social que visava levar ideias e tecnologias para regiões carentes do país também, mas sem esse caráter assistencialista. E ele tinha dois grandes objetivos. O primeiro era criar replicadores. Então, você tem uma ideia, você tem uma tecnologia simples de fazer, capaz de mudar a vida das pessoas. Você levaria essa tecnologia até o lugar, mas não para aplicar a tecnologia, e sim para ensinar as pessoas a usarem essas suas ideias. Entendi. E o segundo ponto, que eu acho, e o Ministério da Defesa também acha, que é o mais importante, é contribuir para a formação do aluno universitário. O aluno que participa. O aluno que participa, o que a gente chama e o que o Rondon chama de rondonista. Então, o aluno que vai, ele tem a ilusão de que ele está indo para ajudar. Não que ele não ajude, ele ajuda muito para ensinar. Mas, na verdade, o que o Projeto Rondon ele tem uma capacidade absurda de fazer é ensinar esse aluno. É mostrar para o aluno que aquela bolha que ele vive, na verdade, nada mais é do que uma bolha, que o Brasil é muito maior do que a gente imagina, ele é capaz de ser um agente de mudança do país dele. E isso é uma das coisas muito legais. E o Projeto Rondon, no final das contas, ele é um grande gerador de empatia. Sim. Porque ele coloca a gente na situação em que as pessoas vivem. E aí nós percebemos, a gente passa a dar valor para aquilo que a gente tem, por exemplo. Hoje o Rondon ele acontece anualmente. Ele já aconteceu bianualmente, mas pela desculpa da crise que todo mundo está vivendo hoje, a operação de janeiro ela diminuiu muito. Ela está restrita hoje a uma operação assistencialista que é bem pequenininha, que ainda existe dentro do Rondon, mas o Rondon acontece todo mês de julho, e aí acontece na região norte. Esse ano vai acontecer na região norte, que acho que é no Rio Grande do Norte e no Espírito Santo. Então, o Ministério manda alunos para esses lugares e para cidades que queiram participar do projeto. Como é que é? Cada cidade se inscreve? Isso, daí falando sobre como o Rondon funciona, o Rondon ele é constituído de três partes, na verdade. Então tem o município, tem o Ministério da Defesa em associação com o governo federal. O Ministério da Defesa é um órgão do governo federal, e tem a IES, que é a instituição de ensino, que é participante do projeto. E esses três pilares têm que dar contrapartidas para o projeto. Então, se eu sou prefeito de um município que quer participar do projeto Rondon, eu fico sabendo que o Rondon vai para o meu estado aquele semestre. A cada semestre escolhe-se um estado. Escolhe-se um estado da nação, e aí as cidades se inscrevem para participar do projeto. O Ministério da Defesa
visita essas cidades e faz acordos com essas cidades. Então, eles escolhem as cidades que eles acham mais interessantes e eles assinam um contrato de participação com essa cidade. Esse contrato de participação é o que é exigido da cidade, e o que é exigido da cidade é que ela forneça estrutura para o rondonista. Então, eles têm que oferecer estadia, alimentação e transporte. Não imaginem que estadia num hotel 5 estrelas. Então, nós ficamos em escolas. Então, a escola é adaptada para receber o rondonista. Então, eles colocam um colchão no chão, eles colocam chuveiros, eles fazem a preparação da escola para nos receber. Contratam uma cozinheira, colocam um ônibus à disposição. O Ministério da Defesa ele é responsável pelo transporte de longas distâncias e pela segurança e pela organização geral, mas principalmente pelo transporte de longas distâncias e pela segurança, porque nós vamos para regiões que são complicadas. A política na região norte e nordeste, principalmente, é algo muito importante, muito forte, muito mais do que na região sudeste. Então as pessoas brigam por causa de política. Existem casos, por exemplo, de rondonistas sendo expulsos da cidade porque eles estavam ligados a um partido político e a não outro. Isso não aconteceu com a gente, mas a segurança é tão importante que tem um soldado que fica com a gente o tempo todo. Não. Então o Ministério... E aí uma outra coisa que o Ministério faz é que ele também leva a gente até lá. Então eles compram passagens de avião ou colocam a gente em Hércules. Eu nunca viajei de Hércules, mas eu ainda vou viajar. E aí eles colocam os rondonistas e eles levam até o estado que está participando, e depois eles distribuem a gente para cidades. E a instituição de ensino entra com os alunos e com o financiamento dos projetos que vão ser feitos. Tá. Então, nós vamos levar apostilas. Quem faz o pagamento dessas apostilas é a instituição de ensino. Nós vamos comprar fruta típica para fazer doce. Quem tem que financiar essa parte é a instituição de ensino. Tá. Se eu não me engano, eles pedem uma média de R$1.000 de financiamento por rondonista. Então são 8 rondonistas. A instituição de ensino ela entraria mais ou menos com R$8.000 de financiamento para projetos. Tá. E tem os alunos. Sim. Alunos e professores, que é uma equipe de 10 pessoas que vão doar o seu tempo para participar do projeto. Então esses são basicamente os 3 pilares que a gente vai encontrar no projeto Rondon. Legal. Então as cidades são escolhidas pelo critério do Ministério. Pelo critério do Ministério, que no final das contas a gente nem conhece muito bem esses critérios. E quando você entra para ver, então, para me inscrever no projeto, eu preciso escrever um projeto, e um dos pré-requisitos do projeto é fazer um levantamento das cidades. Então eles publicam o nome das 20 cidades participantes, eu preciso fazer um descritivo de cada um desses municípios. E aí você começa a perceber, por exemplo, que são os menores IDHs do estado, geralmente. Ou estão entre os menores IDHs dos estados participantes. Eu não sei se esse é um critério escolhido, mas provavelmente seja. Dentre outros. Eu sei, por exemplo, que tem município que não aceita o Rondon. Então, que apesar de não ter ido atrás do Ministério, o Ministério vai atrás deles e eles não aceitam. Mas eu acho que esse deve ser o critério que o Ministério escolhe. E aí, as universidades, as faculdades, instituições de ensino superior, como que elas são selecionadas? Isso. Todas que querem? Não é. O número de vagas é restrito. Então, esse ano, se eu não me engano, são 20 vagas. Explicando um pouquinho melhor, quando a gente vai se inscrever para o Rondon, tem o núcleo A e o núcleo B. O núcleo A é um núcleo voltado para a saúde, não assistencialista. Então, nós vamos visitar hospitais, nós vamos visitar 100 postos de saúde, nós vamos levar essas ideias para melhorar esses lugares. E o grupo B é mais voltado para comunicação e sustentabilidade. Então, cada cidade, na verdade, recebe 2 instituições de ensino, uma do grupo A e do grupo B. Esse ano são 20 cidades escolhidas, 10 no Rio Grande do Norte, 10 no Espírito Santo. E então são 20 municípios. Esses 20 municípios vão receber 2 instituições de ensino, então são 40 vagas de instituições de ensino que eles têm. Eles abrem um processo seletivo em que você escreve um projeto de intenções. Esse projeto de intenções basicamente é o que você pretende fazer no município, quais atividades você pretende levar até lá. E esse projeto é avaliado pelo Ministério da Defesa, então eles recebem 200, 300, 400 projetos, e desses, os 40 melhores, na opinião deles, que esses critérios eles também são meio nebulosos, são escolhidos para participar do projeto Rondon.
Então a gente preparou um projeto em associação com os nossos alunos, que contribuíram com ideias, trouxeram sugestões, e aí nós nem sabemos se nós vamos para o Rondon esse ano ainda. O resultado sai agora dia 5. Legal. Para ver se nós conseguimos ser selecionados dentro dessa gama de projetos que foram enviados. Aí então você tem os municípios, o estado é escolhido pelo Ministério, os municípios também, depois as instituições se inscrevem, e aí os professores dentro das instituições, como é que é? Então, daí qualquer professor dentro de uma instituição que tenha sido convidada pelo Ministério, e assim, o convite do Ministério é assim, você fala, olha, eu tenho uma instituição de ensino que quer participar, e aí o Ministério, aprovando essa instituição de ensino, te manda um convite. A partir do momento em que a sua instituição de ensino está escolhida, qualquer professor pode inscrever um projeto no Projeto Rondon. Você tem um líder, que geralmente é um funcionário da universidade, que centraliza tudo isso, porque você só tem um login e senha para a universidade, mas o site do Rondon ele permite que você escreva quantos projetos você quiser inscrever. Aí o professor, o que eu faço é que eu não escrevo o projeto sozinho. Eu conheço professores que escrevem o projeto sozinho. Eu monto uma equipe de alunos que demonstraram interesse em participar, e aí nós escrevemos um projeto em conjunto e submetemos esse projeto. É parecido com um projeto de pesquisa. Então nós vamos pesquisar a região, nós vamos fazer um levantamento sociodemográfico da região, perceber as principais dificuldades que tem lá, e a partir disso nós vamos procurar soluções já propostas por outros pesquisadores para suprir essas necessidades e para tentar ajudar essas pessoas nesses locais. Legal. E aí a partir disso a gente manda o projeto que vai ser inscrito. Legal. E aí vamos dizer que todos os professores da instituição quiseram participar. Como é que são selecionados? Quem que seleciona? É o Ministério? O professor ou... A instituição foi convidada. Isso, a minha instituição foi convidada. E aí todos os professores quiseram participar. Então, mas daí cada professor escreve o seu projeto. E aí o Ministério vai escolher o projeto. Então, por exemplo, eu coloquei o meu projeto, no meu projeto estou eu, o professor que vai comigo, que são 2 professores, e um professor substituto. Se você inscrever o seu projeto, você também vai escrever 3 pessoas. Aí o Ministério a gente vai concorrer. Tá. Eu sei que, por exemplo, tem universidades que são muito tradicionais no Rondon, que eles já encaixaram 4 projetos de 4 professores diferentes. Entendi. E levaram 40 alunos numa atividade só. Tá. Então, eles não vão escolher um só, eles vão escolher os 40 melhores. Se os 40 melhores vierem de uma universidade só, eles vão escolher os 40 de uma universidade só. Tá. Então, quando eu me inscrevi, eu já escrevi o projeto no meu nome. Então, tá lá, se for aprovado, é o meu projeto que foi aprovado. Entendi. E aí é a minha equipe que vai, do jeito que eu escolher montar a equipe mesmo. Então é por projeto mais do que por instituição. É muito mais por projeto do que por instituição. Entendi. Eu imagino que instituições que são mais tradicionais no Rondon têm uma vantagem de participar, e eu nem discordo disso. Sim. Eu acho que são caras que estão fazendo bons trabalhos há anos, e que isso tem que ser levado em consideração também. Mas eles são abertos a novas instituições. Então, a primeira vez que eu me inscrevi, eu só fui uma vez, e agora estou tentando ir de novo. A primeira vez que eu me inscrevi, eu já fui selecionado. Então, novas universidades também são chamadas. Então, isso não acaba não sendo uma restrição. Depende mais da qualidade do seu projeto mesmo, das ideias que você está levando. E quando que você ficou sabendo disso? Como é que você se Cara, envolveu? a minha história do Rondon é maluca. Eu já tinha escutado o Projeto Rondon muito. E uma das coisas mais legais que aconteceu em relação ao Projeto Rondon é que o Projeto Rondon era o sonho do meu pai. Então, o meu pai, quando eu era estudante, ele gostaria muito de ir no Projeto Rondon. O sonho de vida dele, quando ele era adolescente, quando ele estava fazendo faculdade, era participar do Projeto Rondon. E ele nunca teve essa oportunidade. Ele não teve essa oportunidade por uma razão simples. Quando ele estava estudando, o Projeto Rondon acabou. E aí ele não pôde ir. Então eu sempre escutei do projeto, que o projeto, meu pai sempre gostou muito de fazer assistencialismo, então ele continuou fazendo, mas daí ele falava, tinha um projeto do Exército e tudo mais. Quando o projeto voltou em 2000, eu escutei falar, mas não me interessei. Eu era aluno, não me interessei, estava interessado em outras coisas. Aí um dia eu estava na faculdade, a minha coordenadora, eu sou professor do curso de Engenharia Ambiental da FAGE, a minha ex-coordenadora, ela chegou para mim e falou assim, Emílio, vamos conversar? Eu falei, vamos. Ela falou, já ouviu falar do Projeto Rondon? Eu falei, já. Ela falou, vamos participar? Eu falei, vamos. Acabou, lembrei do meu pai, falou, vamos participar. Aí eu falei, como faz? Ela, não, a gente tem que escrever um projeto. Aí eu falei, legal. Ela, a gente foi convidado há um mês atrás, a gente tem que escrever um projeto. Eu, que bom.
Aí ela falou, só tem um problema. Eu falei, qual? O prazo é domingo. E era tipo sexta-feira, 10h40 da noite. Aí eu falei pra ela, não dá. Eu não sei nem como escrever esse projeto, porque eu nunca tinha escrito um projeto pro Rondon. Eu falei, eu não sei nem por onde começar. Ela falou, olha, você tem até domingo. Se você não quiser fazer nessa vez, a gente pode fazer na próxima. Mas a nossa faculdade quer participar agora. Não sei se eles estarão tão abertos da próxima vez. Então a gente não pode perder a oportunidade. Falei pra ela, tá bom. Aí eu voltei pra casa, a minha esposa é professora também. Eu sentei com ela, a gente começou a matutar um projeto. Nessa época eu estava orientando um TCC, um trabalho de conclusão de curso, com um sistema de tratamento de esgoto residencial, que se chama canteiro biocéptico. E aí nós já estávamos com isso meio escrito, porque era no meio do ano, a gente ia participar do projeto de janeiro, e o TCC ia ter que ser defendido 1 mês e meio depois. Então a introdução já estava pronta, a metodologia já estava pronta, os resultados já estavam sendo colhidos, a gente só precisava terminar a discussão. Mas para o projeto eu não precisava da discussão. Então nós nos baseamos nesse projeto para escrever o projeto Rondon. Eu ainda não entendi o que era Rondon, porque você só entende o Rondon depois que você vai. Então eu achava que se eu escrevesse um projeto, eu conseguiria ser selecionado. Aí eu escrevi esse projeto, nós trabalhamos nos municípios. Eu chamei esses 2 alunos que faziam TCC comigo para me ajudarem nisso. Eles foram extremamente importantes e acabaram indo para o Rondon depois. Legal. Puta, foi espetacular. Eles eram 2 excelentes alunos. Eu vou citar o nome deles, que é legal, que é o Flávio e o Márcio. Com esse nome? Então, com esse nome não tem como não ser legal. E aí, eles me ajudaram assim, cara, a gente vai participar do Rondon, vocês querem? Queremos. Isso sábado às 7h30 da manhã. Eu estou indo pra FAGE para escrever. Vocês vão? Putz, a gente tinha um churrasco, mas vamos. E aí eles foram, a gente trabalhou o dia inteiro nisso. Eu trabalhei domingo o dia inteiro nisso e mandei às 8 horas da noite o projeto. Então foi essa maluquice, assim. E aí você fica na expectativa de 1 mês depois sair a resposta. A resposta saiu e nós fomos aprovados. Legal. E aí a gente tem o que chama de viagem precursora. Então, 20 dias depois da aprovação, eles pedem que um professor vá até o município para conhecer o município e fazer a negociação de como vai ser o trabalho. E aí eu caí nessa loucura que foi esse começo de viagem, da viagem precursora, que eu fui sozinho para o sertão do Sergipe. Eu nunca tinha ido até o Sergipe e eu fui para uma cidade que é no sertão do Sergipe, que não chovia há 2 anos. É uma cidade muito bem organizada, a gente vai conversar mais dela, mas eu caí de paraquedas, assim, eu não sabia nem o que era o Rondon direito. E aí, voltando ao meu pai, uma coisa muito legal foi disso, porque eu não contei para ele que a gente ia participar do processo seletivo. E aí, quando a gente foi aprovado, eu fui até a casa dele. E, puta, foi foda. Ele ficou super emocionado. Legal. Ele falou que eu ia. E aí, ele lecionava nessa época ainda. Ele, não, será que eu consigo ir? E no final das contas, ele infelizmente não pôde ir. Porque daí a vida dele tomou outro rumo. Ele parou de dar aula e foi fazer outros projetos. E aí, ele acabou não indo. Mas ele acabou vivenciando isso através de mim. E isso já foi bastante legal. Assim. Legal. Valeu a pena. Então, você desenvolveu... Por acaso, assim, né? Cara, era algo que eu gostaria de fazer, mas foi totalmente por acaso. Dessa vez não está sendo. Dessa vez a gente fez toda uma preparação, tivemos tempo para escrever, é muito mais bem pensado do que foi daquela vez. Sim. Então, hoje eu já sei como o Projeto Rondon funciona, eu já sei como ele vai ser mais legal do que foi da primeira vez, então foi muito mais... Dessa vez foi muito mais tranquilo. Mas da primeira vez foi paraquedas mesmo, assim, foi quero, fiz, mandei e acabei sendo aprovado de alguma maneira. Pensando retroativamente, meu projeto não era nem bom. Acho que agora que eu entendi como faltava... A gente estava anos-luz de escrever um bom projeto. A parte do canteiro estava muito bem escrita, mas ele precisava ser muito mais múltiplo do que ele era. Ele acabou sendo depois que eu fui nessa viagem que eu vou contar, mas ele era um projeto só e ele virou 20 projetos que a gente acabou fazendo no município. Qual que é a dinâmica do Rondon? Aí eles entram em contato com o professor para fazer isso que eles chamam de viagem precursora. A viagem precursora é uma viagem para o professor responsável conhecer o município e para rolar uma negociação política dentro do município. Então, vai sozinho ou vai todo mundo junto? Então, daí funciona assim, ó. Eles reúnem todos os professores na capital do estado. E nós ficamos dentro do batalhão do exército, é muito maluco. A gente vive uma realidade que quem não fez exército como eu não conhecia. Então, de tocar cornetinha às 7 horas da manhã para todo mundo acordar. E eu ganhei uma admiração pelo Exército Brasileiro e já vou contar por quê.
O Exército Brasileiro, por exemplo, é responsável por distribuir água nos municípios que tem seca. E o soldado tem que ir junto do caminhão-pipa, porque senão a empresa que vai fornecer água não fornece a água. Então, todo caminhão-pipa tem que ter um soldado junto, e esse soldado garante que a água que foi comprada pelo governo vai ser entregue. E se não tem o exército, a gente sabe muito bem como as coisas funcionam no nosso país, essa água não é entregue, apesar das pessoas estarem passando sede. Então, o exército tem um monte de problemas e um monte de características que são meio estranhas, mas eu fiquei muito fã dos caras. E trabalhando com os caras não tem como ficar fã. Então, todo mundo que vai pro Rondon muda a imagem do exército. Então essa já é a coisa. Então, nós vamos até a capital, qualquer capital, aí tem um batalhão do exército que doa espaço pra gente. Aí nós participamos de uma reunião no exército. Nessa reunião tem um comandante, na nossa operação era da Marinha, então farda branca, cap, é todo formal, e eles explicam pra gente, em primeiro lugar, o que é o Projeto Rondon, e aí que nós começamos a perceber que o Projeto Rondon é voltado pro aluno e não pro cidadão. Não para o município que a gente está visitando, e sim para a formação do cidadão. E nós começamos a perceber o tamanho do Projeto Rondon, inclusive o tamanho financeiro. Não é barato organizar toda essa estrutura. Por isso que tem que ser levado muito a sério. Aí eles colocam a gente dentro de uma van e levam a gente até o município. Eu falo a gente porque daí são 2 professores, um de cada uma das instituições, como eu expliquei antes. Aí é assim, eles estacionam na frente da prefeitura e o prefeito está esperando a gente, isso é avisado por telefone. Abrem a porta, jogam a gente para fora, fecha a porta e vai embora. Fica os 2 professores que não conhecem ninguém no município. Aí a gente fica sentado lá, esperando a reunião com o prefeito. Lá no município que a gente vai trabalhar. Nós somos, já dando nome, cara, em lugar nenhum. A gente tá com a nossa mochila com roupa para passar uma semana. Quem é responsável por arrumar onde a gente vai ficar é o município, e isso não tá combinado. Então você tá numa vanzinha assim, o prefeito tá te esperando porque o soldado ligou para ele falando estamos chegando. Só que nesse dia não tem soldado, sou eu e outro professor que eu não conheço. Eu conheci o cara há 20 horas atrás. E aí, prazer, Flávio, Emílio, Flávio, nós vamos trabalhar junto daqui a 1 mês. Nunca te vi na vida. Vamos lá para o município para negociar. A sorte que eu tive, a sorte não, isso é muito bem pensado, como eu era um professor iniciante, eles pegaram um professor experiente para colocar junto comigo. Eu trabalhei com um cara da Metodista de São Paulo, chamado Vitor, que é um cara muito legal e que participa do Rondon todos os anos, então ele tinha uma puta de uma experiência nisso, ele me ajudou muito. Aí eles colocam a gente nessa van, nós fomos para um município que se chama Frei Paulo, no Sergipe, que tem 8.000 habitantes. Eles estacionaram a van na frente da prefeitura, abriram a porta, deixaram a gente fechar a porta e foram embora. Aí a gente ficou os 2 parados no meio da rua, na frente da prefeitura de Frei Paulo. As pessoas sentadas lá dentro, já uniformizados. O Rondon ele fornece uniforme pra gente, a gente usa uniforme o tempo todo. E isso é muito importante. É um uniforme característico do Rondon. Do Rondon. Ou é uma camiseta amarela ou é um colete amarelo com o símbolo do Rondon, escrito Projeto Rondon, o símbolo do Ministério da Defesa atrás e tudo mais. Aí a gente chega e fala assim, beleza, estamos aqui, a gente não tem onde comer, não tem onde dormir, não tem nada. Mas em teoria, eu falo em teoria porque nós demos sorte, tem prefeito que não está preparado, tem prefeitura que não está preparada. Aí a gente chega lá, o prefeito recebe a gente e fala assim, beleza, o que vocês estão fazendo aqui? Aí a gente fala, não, nós somos do Projeto Rondon, o senhor já sabia que a gente vinha? Ah, não, sabia. Mas o que vocês pretendem fazer? Ah, pretendem fazer isso, isso e isso. Ah, legal. O que vocês precisam hoje? A gente precisa de um lugar para ficar, de um lugar para comer. Ah, legal. Aí vai procurar um lugar para ficar. Mas você está em Frei Paulo, no sertão do Sergipe. Não tem hotel. Então, eles acharam uma pousadinha muito legal. A gente ficou muito bem. Só que era uma pousadinha em Frei Paulo, no sertão do Sergipe. Então, não era um hotel 5 estrelas, não era nada disso. E aí nós passamos uma semana conhecendo o município. Então eles colocam um motorista à nossa disposição, fica levando a gente para cima e para baixo para escolher os lugares em que a gente vai fazer as nossas atividades e fazendo a adequação do projeto ao município. Porque como nós não conhecemos o município, tem coisa que a gente propõe que não vai funcionar. Então, quando nós escrevemos o projeto, isso não aconteceu com a gente, mas aconteceu com outras pessoas. Tem município que fica na beirada do rio. Então você faz um planejamento contando com o rio. Mas nós fomos para um município que não tinha. Então esse projeto ele tem que ser
limado do projeto e você tem que escolher outra coisa para fazer. Quando eu cheguei lá, eu tinha um projeto e eu tinha que fazer atividade para 20 dias. E aí, a hora que eu comecei a perceber isso, eu olhei o projeto do Vitor, que não era do meu grupo, e o projeto do Vitor tinha 30 atividades previstas, eu falei, fudeu. E aí, isso foi no primeiro dia. Aí eu falei, caramba, aí eu liguei o computador e comecei a escrever projetos, pesquisar na internet coisas que a gente poderia fazer para isso. Para no final da semana ter o que apresentar para o prefeito, porque eu não tinha nada para apresentar. E aí eu sozinho, trabalhando, escrevi mais ou menos, isso mudou depois de novo, para apresentar para o prefeito. Além disso, a gente negocia coisas como, em que escola nós vamos ficar? Nós vamos ficar aqui, beleza. Aí eu nunca tinha pensado nisso, ainda bem que o Vitor foi comigo. Quantos chuveiros tem na escola? Nós somos 20 pessoas. Tem um chuveiro na escola. Não, então a gente precisa de instalação de mais 2 chuveiros ou 3 chuveiros. Aí nós precisamos de banheiros separados. Então precisa ter um banheiro masculino e um banheiro feminino. Nós precisamos de internet, porque a gente precisa fazer pesquisa. Não, mas não tem internet na prefeitura. Cara, nós precisamos de internet, que na escola não tem. Aí puxa a internet, mas a internet só não basta. Precisa de Wi-Fi também. Então todas essas coisas são negociadas ali. Você senta na frente do prefeito e fala, eu preciso disso, disso, disso. Não, isso eu consigo, isso eu não consigo, isso eu faço, isso eu não faço. Não, se você fizer, é uma briga mesmo. É aquela corda, um puxando para um lado, outro puxando por outro. Ele quer fazer o mínimo, a gente quer o máximo, a gente tem que chegar no meio termo. Então isso é chamado de viagem precursora. No total são 7 dias, mas nós passamos 5 dias no município, conhecendo o município e já fazendo a preparação para a volta dos nossos alunos. 3 meses depois a gente enfia 10 pessoas e aí volta. São 10 que vão contigo e 10 que vão com... Isso, são 20 pessoas no total, são 16 alunos, 8 de cada grupo e mais 2 professores. Que aí eu convidei outra professora, que nesse caso foi a minha coordenadora. Então aquela coordenadora lá atrás que veio para mim propondo o projeto, ela que me acompanhou na viagem. Legal. E o que vocês fizeram e o que o outro professor fez? Então, mas antes, daí já começando a contar caos, né? Aí a realidade do lugar é completamente diferente. Então nós chegamos no município, você já chega uniformizado. Cara, é a coisa mais bizarra do mundo. Você chega uniformizado, você fala diferente, você vira... A atração do município. A gente andava pela rua e 20 crianças andavam atrás da gente. É muito engraçado, é muito bizarro. E aí a gente leva máquina fotográfica para registrar as coisas, para mostrar para os nossos alunos. Olha, essa é a escola que nós vamos ficar, o bairro que nós vamos trabalhar funciona assim, e assim por diante. E a molecada, tira uma foto minha. Então, isso já é fenomenal. E aí a gente chegou no primeiro dia, entramos na prefeitura, sentado lá esperando o prefeito, vem um senhor, 70 anos, conversar com a gente. Opa, tudo bem? Tudo. O que vocês são? Nós somos do Projeto Rondon, a gente veio aqui trabalhar, fazer o nosso projeto e tal. Poxa, não tem município nesse país melhor do que Frei Paulo. Sério? Não tem não. Aqui é muito bom. O povo é muito gentil, não tem violência e nem morte, não tem assassinato aqui. Aí a gente assim, tá ótimo, que legal, que bom, né? Aí ele assim, não, daqui é muito bom, vocês vão ser muito bem recebidos. A gente, que bom. Aí ele olhou pra mim e falou, a conversa continuou, deu 2 minutos, ele então, semana que vem vai ter um julgamento de um cara que matou outro. Aí eu falei, o senhor acabou de falar que não tem morte? Não, mas isso aí não é morte, não é morte, é justiça. Eu falei, justiça? Ele justiça. Eu falei, mas não é a mesma coisa? Ele falou, não, moço, não é a mesma coisa. O que aconteceu? O rapaz chegou em casa, tinha um moço bulinando com a filha dele. Ele pegou a faca e matou o cara. Isso aí não é morte, isso aí não é morte à toa, isso aí é justiça. Aí a gente assim, então tá bom. Então... E teve o julgamento depois quando nós estávamos lá, quando a gente voltou com a equipe. Então a realidade que essas pessoas vivem é uma já para mim já foi chocante. E o Vitor que estava do meu lado só dando risada da minha cara. Ele falou, cara, para eles é justiça mesmo. As coisas são resolvidas ainda desse jeito. É claro, a população mais jovem, ela já não acredita mais tanto nisso. Mas a população mais velha, há 40, 50 anos, eles ainda vivem essa realidade. E aí já é o primeiro choque de realidade que a gente tem. Legal. Então isso já é um pouco assustador. Você tinha me perguntado dos projetos que a gente fez. Então, nós fizemos o canteiro biocéptico, que é um projeto grande, que envolveu construção, que envolveu levantar parede. Então nós fizemos um só, e ele não foi aberto ao público. Nós fizemos como um experimento para a prefeitura.
Então nós chamamos o engenheiro de obras, nós chamamos o prefeito, nós chamamos os tomadores de decisão para mostrar para eles como funciona. E o que é o canteiro bioséptico? É um sistema de tratamento de esgoto que ele inicialmente é parecido com uma fossa. É individual? Então, ele é por residência. Então você constrói uma caixa de alvenaria, essa caixa ela tem que ser impermeabilizada, porque senão o esgoto vai... E ele é só para esgoto de banheiro, só para água marrom. É só para água de vaso sanitário e pia. Aí você constrói essa estrutura, uma caixa de alvenaria. Não precisa ser muito grande, então para uma família de 3 pessoas, ela tem 1,5 m de profundidade, 3 metros de comprimento e 1 metro de largura. Então não é nada muito absurdo. Embaixo dessa caixa é onde vai entrar o esgoto, então na parte mais rasa dela. E aí você faz camadas de solo com diferente granulação. Você coloca a brita, aí depois você vai subindo até chegar em areia. E depois da areia você vai colocar solo mesmo. Você vai colocar solo com matéria orgânica. Qual que é a ideia disso? Você vai criar um ambiente anaeróbico embaixo. E aí a hora que o esgoto entrar, esse sistema anaeróbico ele tem 2 funções. A primeira é degradar a matéria orgânica. E o segundo é que o processo anaeróbico, como num processo de compostagem, ele ergue a temperatura a 70 graus Celsius. E isso é suficiente para matar micro-organismos patogênicos. Essa água ela vai subindo por capilaridade, então você vai estar jogando mais água embaixo, por capilaridade isso vai subindo, mas dá tempo das bactérias tratarem essa matéria orgânica. E a hora que essa água cheia de matéria orgânica chega em cima, a gente planta um jardim em cima. E aí as plantas, e aí nós escolhemos plantas que evapotranspiram muita água, então coloca banana, coloca grama, coloca um monte de coisa que cresce muito rápido, e aí essas plantas usam essa água para crescer. Então só para falar do TCC dos meus alunos, a gente fez uma caixa dessa, dividiu ela na metade entrava esgoto e metade entrava água. Então nós regávamos a outra metade com a mesma quantidade de água que entrava no esgoto. E aí nós provamos 2 coisas. Precisava fazer um experimento com N maior, mas nesse experimento nós provamos 2 coisas. A primeira é que a gente fez uma análise do solo e nós provamos que os micro-organismos de um lado eram iguais aos do outro. Então os micro-organismos do esgoto não estavam chegando até o solo. E aí a segunda coisa que nós provamos é que as plantas desse lado aqui crescem 2 vezes mais do que as plantas do outro lado. Então é um sistema extremamente eficiente, ele é relativamente caro de ser construído. Então se você for pensar que uma casa de uma região pobre custa R$10.000 para ser construída, um sistema desse vai custar R$2.000. Então ela é 20% do valor da construção da casa, mas você resolve o problema de esgoto. É importante dizer também que isso não é uma ideia nossa. A Embrapa tem um manual de canteiro bioséptico. A única coisa que nós fizemos foi testar aqui na nossa região para ver se aqui funcionava. E funciona. Mas essa ideia não é uma ideia original nossa, é uma replicação de uma ideia já discutida no mundo inteiro, não só aqui no Brasil. E qual seria a vantagem do canteiro para a pessoa? É que a gente está muito acostumado com a nossa região. Apesar que, assim, se a gente fizer um levantamento de casas que têm tratamento de esgoto no Brasil, 50% das casas não têm tratamento de esgoto. Então, simplesmente, você ou joga o esgoto no ambiente ou você tem uma fossa. Então, não tem tratamento de esgoto. Então, essa seria uma solução definitiva para o esgoto residencial dessas regiões que não tem. E para quem está ouvindo, eu moro no estado de São Paulo, numa das regiões mais ricas do país. A minha mãe mora em Paulínia, que é uma das 10 cidades mais ricas do país, num bairro de chácaras, que só mora gente rica e a casa dela não tem esgoto. Então isso não é um problema de região pobre, isso é um problema do Brasil inteiro. Então a vantagem do canteiro bioséptico para a pessoa e para o meio ambiente é que ele resolve o problema de esgoto doméstico. E qual a diferença da fossa? Porque fossa é bem mais barato, né? Fossa é bem mais barato, mas a fossa ela só acumula aquela matéria orgânica, você vai ter que tirar aquilo. Quem já teve fossa sabe que periodicamente você vai ter que tirar aquilo. E a fossa da minha mãe tem um outro problema que eu nunca tinha imaginado, é que essa matéria orgânica ela vai impregnando na parede da fossa. E o volume da fossa vai diminuindo cada vez mais. Então a minha mãe chega a ter que chamar o caminhão hoje, porque ela já mora bastante tempo na mesma casa, 2 vezes por mês para isso. E uma coisa que é mais assustadora é, por lei a prefeitura é obrigada a fornecer saneamento. Então, por lei, a minha mãe não gasta 1 centavo com esse caminhão que vem diretamente
ela não gasta um centavo com esse caminhão que vem 2 vezes por mês na casa dela. Só que a prefeitura gasta milhões de reais limpando fossa. Então, em teoria, essa seria uma excelente solução, se você tiver espaço para construir, para resolver pelo menos parte do problema do esgoto que você tem na sua casa. Porque aí não precisaria de limpeza. Você não precisa de limpeza. A Embrapa mostra nos experimentos dela fossas que têm 30, 40 anos de duração que nunca entupiram, que nunca deram manutenção. A única manutenção que você tem é uma manutenção de jardim, que você já tem naturalmente se você tiver um jardim. Sim. E uma outra coisa que a gente achou bem legal da fossa é o seguinte, lá para essa região, é uma região que não chove. Então as pessoas não têm jardim. Elas não têm, por exemplo, como plantar uma fruta, não tem nada. Mas elas têm esgoto. Elas produzem esgoto. Elas, entre aspas, desperdiçam essa água. Então isso também seria uma utilidade para essa água que está sendo jogada fora. Sim. Então, pô, você já não tem água, você pelo menos um pé de banana você vai ter ali no seu quintal que você está alimentando, você não precisa nem regar, e aí essa planta ela vai estar lá para você comer uma bananinha pelo menos. Então a grande vantagem desse sistema seria essa. Como foi aceito pelos... Então, pela liderança foi muito bem aceita. Eles acharam a ideia muito legal. Eles choram sempre. Então a gente precisa correr atrás de verba, tem que ir atrás do governo federal. É uma região muito pobre mesmo. Tem uma indústria lá que contrata, assim, ou você trabalha nessa indústria ou você não tem emprego. Tá bom, tem comércio e tudo mais, mas tudo isso depende dessa única indústria. Se eles fecharem, fecha tudo. E aí tem a choradeira de é muito bonito, é muito legal, mas a gente não tem verba para fazer, mas eles acharam pelo menos interessante. Nós fizemos dentro de um órgão público. Então a gente pegou, acho que era a Secretaria da Educação, que é muito importante na cidade, porque a molecada vive lá, e aí nós fizemos lá. A gente construiu um canteiro maior, porque tinha mais gente. Como eu levei alunos de engenharia, eles refizeram todos os cálculos, e aí nós fizemos. E assim, literalmente nós fizemos. Então nós cavamos o buraco, nós construímos as paredes, nós carregamos pedra, nós plantamos o jardim. Então nós colocamos os nossos alunos para fazer o projeto, para mostrar que é viável e que não é difícil de fazer. Então esse é o nosso projeto principal. Mas a gente fez outras coisas mais simples. Então a gente ensinava as pessoas a reutilizarem resto de comida. Então, como fazer suco com a casca do abacaxi, como fazer doce com a casca do mamão. Nós procuramos frutas típicas da região, ensinamos as pessoas a fazer compota. Nós aprendemos a fazer compota com as pessoas que falaram, por que você não faz assim? Aí a gente foi ver, porque as velhinhas faziam compota há 50 anos e a compota delas era melhor do que a nossa. Sim. A gente fez oficina de sabão reutilizando óleo. Legal. E aí uma coisa que é bem legal, assim, a técnica que a gente levou é diferente da técnica que elas usam. Elas já faziam sabão, mas elas faziam sabão de um jeito muito mais perigoso do que o jeito que a gente fazia. E a hora que nós falamos que ela fazer do nosso jeito, só para explicar, fazer sabão você pega a gordura, soda, junta os dois e você vai ter sabão. É basicamente isso. Só que, soda cáustica é básico, é muito tóxico, se cair na pele machuca. E aí tem 2 maneiras de você fazer sabão, uma maneira quente e uma maneira frio. E aí você imagina você fazendo sabão a quente, é ainda mais perigoso. Então o que a gente fez de proposta era fazer a frio. E foi muito engraçado que na primeira oficina de sabão que a gente fez tinha 50 mulheres. Porque elas duvidavam que a gente ia conseguir fazer sabão a frio. Foi espetacular, assim, foi muito legal. Não vai dar certo. Eu chegava lá pra mim e falava, e não era o meu projeto, era o projeto de um aluno. Isso era uma coisa bem legal. Eu participei da confecção dos projetos com eles. Eu participei da redação das apostilas com eles. A gente chegou lá e disse, e aí, Emily, o que a gente vai fazer? Eu falei, vai lá dar sua aula. Não, como assim eu vou lá dar minha aula? Vai lá, mas você não vai me ajudar? Eu falei, cara, eu não vou nem ficar aqui, eu tenho outras coisas para fazer. Dá seus pulos. E aí a primeira vez era terrível, eles ficavam apavorados. E a gente repetia as oficinas, que a gente deu em vários lugares diferentes. Na 4ª vez eles estavam nadando de braçada, fazendo piada e muito legal. E aí a gente mostrou para elas que funcionava. E isso é uma outra característica do nosso Rondon, porque a partir de agora eu vou falar sempre elas, porque os homens não participam. Não participam. Raríssimo. Os homens que apareceram eram ligados à prefeitura e tinham interesse direto no tema a ser discutido. De oficinas gerais, eles não participam.
Não tem jeito. Interessante. Eu não sei se é preconceito, não sei o que acontece, o que leva a esse fenômeno. Mas, e aí, conversando com outros rondonistas quando a gente volta, isso é o padrão. A mulherada ama, participa, adora, e os caras deles não participam. E não tem uma teoria? Pelo menos no Nordeste, onde nós somos, é uma região muito machista. Aham. Ainda é muito... Nós aqui, na região Sudeste, já somos. Lá é piorado. E não sei se eles acham perda de tempo, eu não sei o que eles acham, mas eles não participam. Mas a mulherada dá conta de tudo. Tá. A gente apresentou, por exemplo, um projeto que é de lâmpada de garrafa PET, não sei se você conhece. Não. Você pega uma casa normal, você pega uma telha, faz um furo, passa uma garrafa PET no meio e coloca a telha de volta. É claro, a gente ensinou a fazer vedação com massa plástica, joga um pouquinho de cloro dentro da água só para ela não apodrecer e você coloca lá. O que acontece é que a luz do sol bate na água e a água reflete essa luz para dentro do cômodo. Então você economiza luz, por exemplo, na casa das pessoas. E tem um monte de casa que não tem luz. Então você literalmente leva a luz para a casa das pessoas. E aí quando a gente elevou esse projeto, a gente, caramba, mas... só antes disso, o banheiro das pessoas é escuro. Eu nunca tinha imaginado isso, mas não tem, o banheiro é fora da casa e não tem luz. E aí, puta, como você vai no banheiro no escuro, cara? É muito estranho. E aí a gente levava e falou assim, olha, vamos colocar a lâmpada nesse banheiro? Ah não, moço, tem que puxar fio. Não precisa, olha isso aqui. Aí a gente colocava a lâmpada e eles, nossa, porque uma garrafa era suficiente para iluminar o banheiro. E isso mudava a vida das pessoas. E a gente, caramba, que maluquice. A gente não pensava que ia ter esse alcance. Sim. E por preconceito nosso, nós imaginávamos isso como um projeto voltado para homens. Porque você tem que usar serrar copo, você tem que furar telha. E os caras não apareceram. Aí a gente, puta, cara, é um projeto muito legal que não vai ter público. É doce ilusão nossa, puro preconceito nossa. Legal. A gente viu mulheres de 50 anos trepadas no telhado ajudando os nossos alunos a colocar a telha e a fazer para aprender como fazer e não nós vamos fazer na nossa casa e assim por diante. Então a gente teve o projeto do óleo, teve o projeto da lâmpada de garrafa PET, teve projeto de reciclagem, teve projeto de horta na escola. E aí nós até hoje temos retorno disso, então a horta continua existindo. Legal. Projeto de compostagem na escola, então nós levamos um monte de projetos socioambientais para realizar nesses locais. Legal. Fizemos um projeto com criança, que aí é um caso à parte, são histórias à parte que a gente precisa contar, porque se quando a gente estava em 2 tinha 20 crianças atrás da gente, quando a gente estava em 20 tinha 200 crianças, o município inteiro, das 200 crianças perseguiam a gente 24 horas por dia, literalmente. A gente ficava numa escola, já avisando quem quer participar do Projeto Rondon, porque esse é o discurso que eu faço para os meus alunos agora que estão querendo ir, você vai para o Rondon, você vai trabalhar das 6 da manhã até a meia-noite todos os dias. Sem exceção. Você vai trabalhar como um camelo, você vai andar como você nunca andou na sua vida, num sol que você não conhece, numa secura que você não conhece, das 6 da manhã à meia-noite. Você está disposto? Tô, então eu vou te cobrar. Se você não está disposto, você já me fala agora. Só que chega um momento que a gente precisa descansar, por incrível que pareça. Então era muito engraçado. A gente, 11h40 da noite, voltando para a escola em que a gente ficava, e 100 crianças atrás da gente, de bicicleta, correndo, pulando, falando. Aí a gente entrava na escola, e a escola é fechada, tem um portão, e elas ficavam no portão. Tio, aí toda noite eu ia lá e falava, gente, agora a gente precisa descansar um pouquinho, tá bom? Aí a molecada debandava, aí nós íamos dormir. 7 horas da manhã, a gente tomando café da manhã, 100 crianças na porta da escola esperando a gente. Vamos trabalhar, tal, todo dia. Que legal. E é muito. Esse é o combustível, né? É animal, assim, é um negócio que é indescritível o que acontece nesse lugar. E como em 20 dias você se envolve de um jeito que é muito difícil de explicar. São 20 dias? Contando tudo, na verdade, né? Porque são 15 dias no município, aí a gente fica 2, 3 dias antes fazendo um treinamento no quartel, porque daí eles vão ensinar regra, eles vão ensinar um monte de coisa, e mais 2 dias no final que tem reunião de fechamento, tem festa de fechamento. Então no total vai dar 19 a 20 dias de viagem. Então a gente interage com as pessoas de um jeito que nunca interagia. Eu voltei mudado, porque eu morava num condomínio de prédios
Eu tinha um vizinho, eu nunca tinha entrado na casa dele. Nunca. E isso é muito comum aqui no estado de São Paulo. Sim. Eu moro aqui, então eu vou falar muito do estado de São Paulo, isso é muito comum aqui. Na casa que eu moro hoje, eu cumprimento os meus vizinhos, mas não os conheço. E eles também não me conhecem. E isso é muito comum. Sim. Aqui a gente tende a manter um isolamento. Eu tenho a minha vidinha especial, tenha você a sua vidinha especial. Só que quando você está numa situação dessa, ou você se desarma ou você se isola. E aí a hora que você se desarma, você passa a ter uma interação com pessoas que você nunca teve na sua vida. A não ser com a sua família. Então você conhece pessoas, não sei se quem está escutando, se vocês não conhecem o Nordeste, vocês têm que conhecer, porque é um povo diferentíssimo da gente. É um povo que te recebe de uma maneira que eu nunca tinha visto na minha vida. Eles são hiper carinhosos, eles são muito cuidadosos, eles são extremamente... Uma coisa que é bem diferente daqui é que o povo é pobre, mas é extremamente educado. É muito maluco isso. Então é um povo que não tem acesso a nada. Há muito menos coisas do que a gente tem aqui, mas eles têm uma educação, um trato com outras pessoas que é muito legal. E aí tem essas crianças e essas maluquices que acontecem que são espetaculares, assim, são bem interessantes. E você era da biologia? Isso. E o outro professor que era mais... O outro professor, ele dava aula, ele era biomédico, só que ele trabalhava mais com a parte de saúde, que é uma parte do grupo que ele levou. E aí, só que o grupo dele era mais diverso do que o meu. Porque como eu fiz as coisas correndo, no final das contas eu levei um grupo de 8 engenheiros ambientais, que eram meus alunos. E eu fiz isso porque eu não tive tempo. Agora eu vou formar um grupo mais diverso. Então ele continua sendo um grupo voltado para ambiental, mas eu já estou começando a montar o meu grupo. Então eu vou levar 4 engenheiros ambientais. Continua sendo essa parte ambiental, então eu preciso levar mais engenheiros ambientais. Mas eu vou levar alunos da arquitetura, alunos da gastronomia e nutrição e alunos da engenharia civil. Então eu vou montar um grupo, inclusive, de alunos que eu não conheço pessoalmente ainda. Como a gente vai ter tempo para se preparar, eu vou conhecer esses alunos, mas eu vou montar um grupo mais diverso. Então no grupo dele ele tinha jornalista, ele tinha médico, ele tinha enfermeiro, ele tinha nutricionista. Ele montou um grupo muito mais diverso do que o meu para levar. Mas o que ele faz? Então, aí os projetos que ele fez, ele fazia... Isso foi bastante interessante. Ele fazia projeto na rádio. Então, as alunas de jornalismo, elas iam à rádio e faziam divulgação diária do nosso trabalho, participavam do projeto na rádio local, levavam os nossos alunos para serem entrevistados na rádio, porque rádio é muito importante. Então, sentava lá e fazia entrevista com os nossos alunos, elas faziam a entrevista. Elas fizeram um documentário sobre a cultura local, que foi muito legal. Aí faziam um programa de dente. Então, além de ir no consultório local de dentista da prefeitura, chamava as crianças para ensinar a escovar os dentes. Fez um programa com as merendeiras das escolas sobre limpeza, sobre como manter os alimentos acondicionados de maneira correta, como lavar a louça. Porque isso é muito louco, falta água na cidade. Então, quando a gente foi numa das escolas, tinha 2 tanques de lavar roupa daquele de concreto no meio da escola, que as mulheres usavam a água acumulada ali para lavar a louça das crianças. Então as crianças comiam, entregavam os pratos, num dos tanques elas davam aquela pré-lavada, aí elas lavavam com sabão e no outro tanque elas enxaguavam. E aquela água ficava aquela podridão, mas como tem pouca água, essa era a alternativa que elas tinham inventado. E aí você começa a ver os casos de doenças ligadas à contaminação alimentar ou a doenças ligadas ao cocô, por exemplo, e aí é gigantesco no município. Então eles se voltaram mais para essa parte de saúde e comunicação e faziam projetos mais nesse sentido. Entendi. E a gente fazia a parte mais ambiental e estrutural, que é essa divisão de A e B que eu tinha explicado anteriormente. E vocês tinham... Não dava tempo para, durante a semana, se conversar, né? Dava. Porque daí isso aconteceu comigo e com o Vitor. Quando a gente chegou lá e fez essa viagem precursora, nós fizemos um acordo de que cada um teria o seu projeto, mas a gente misturaria os grupos. Porque a agenda, por incrível que pareça, ela é restrita. Falta tempo. Então, quando a gente chegou lá no município com os nossos alunos, a gente fez aquele papel pardo,
Pegou um papel pardo gigante, cobriu uma parede, fez uma agenda de todos os dias e distribuímos as atividades que a gente queria fazer. Então, tinha hora que eu não estava fazendo a minha atividade, mas toda atividade precisa de ajuda. Então, isso foi uma outra coisa muito legal, que os meus alunos trabalharam nas atividades deles e os alunos deles trabalharam na minha. Então, essa divisão existiu teoricamente, mas praticamente ela não existiu. Então, nós fizemos uma troca de atividades e isso foi muito legal porque nós conhecemos os projetos dos outros, entramos em contato com outras coisas e isso foi animal. Uma outra coisa que foi ideia do Vitor que é foda é que a gente fazia o Cine Rondon. Então, nós conversamos com a prefeitura, aí a prefeitura todos os dias trazia, sem sacanagem, era um trator com caixas de som que eles usavam nos eventos da cidade para fazer música, por exemplo. Aí a gente pegava uma tela, colocava do lado do trator, ligava o data show para passar filme. Legal. E aí essa foi a primeira vez que o meu olho marejou quando a gente chegou lá. Porque a gente trabalhava demais. É muito mais fácil eu me emocionar com as coisas agora do que eu me emocionar com as coisas lá. Porque é tudo muito rápido. E eu como líder da equipe, eu tinha 1 milhão de preocupações por dia. Então eu ficava assim, não, você tem que ir para lá, você tem que ir para lá, você tem que sair agora, você tem que fazer isso. E eu não tenho uma vírgula para falar dos meus alunos, mas eles precisavam, como tudo, de alguém para coordenar os trabalhos. É isso. Eles fizeram tudo perfeitamente, tudo sozinhos, mas eu ficava de coordenador. Então eu não tinha tempo para parar e entender o que está acontecendo. Refletir. E depois dessa primeira noite, eu resolvi, por mim, gerar esse tempo lá. Então, e esse tempo era das 6h30 às 7 da manhã. Então eu acordava para refletir o que tinha sido o dia anterior. E eu só fiz isso depois que eu fiz essa reflexão, porque na hora do Cine Rondon nós paramos para ver o filme. E aí foi muito legal, porque assim, imagina um município com 8 mil pessoas, que na área metropolitana vivem 5 mil e fora vivem os outros 3 mil em outras partezinhas do município. E aí a gente montou isso, fizemos divulgação na rádio, passamos convidando as pessoas, e tinha 500 pessoas na praça. E aí a hora que eu vi isso, cara, eu olhei, eu fiquei arrepiado, eu falei assim, cacete, olha o alcance que a gente está tendo. 10% das pessoas do município estão aqui interagindo com a gente para isso. E aí nesse momento foi engraçado, porque daí o prefeito chamou um pipoqueiro e comprou pipoca para todo mundo. Que legal. Então tem a foto disso, tá todo mundo assim, aí dá pra ver que a gente tá de amarelo, comendo pipoca e vendo cinema. E puta, já foi espetacular. E aí foi nessa hora que eu falei, cara, não posso deixar isso passar. Então eu acordava meia hora mais cedo do que todo mundo. Aí eu adoro música, eu colocava o meu fone de ouvido e eu pensava no dia anterior. Puta, isso foi legal, isso não foi, isso funcionou, isso não funcionou. Esse momento tem que ficar marcado. Esse momento deu errado, mas vamos aprender com isso. E aí eu tinha essa meia hora que eu sentava lá. Legal. Falando um pouco do que é participar do Rondon. O Rondon é uma das coisas mais cansativas e difíceis que eu já fiz na minha vida. Fisicamente é cansativo, mas isso é irrelevante. Psicologicamente é um constante ataque ao seu psicológico. Porque você vê uma realidade bizarra que não deveria acontecer num país como o nosso. E isso é muito difícil de colocar na cabeça do aluno. Porque como eu já tinha ido antes, eu já tinha trabalhado isso. Você tem que entender que você não está lá para salvar o mundo. Que aqueles programas estão lá. Eles estavam lá antes da gente chegar. E muito provavelmente eles vão continuar lá depois que a gente for embora. E que a gente não tem o que fazer em relação a isso. E isso é uma coisa muito difícil. Então, entender isso, colocar isso na sua cabeça, e que você vai embora com a sua realidade cor-de-rosa, cheia de unicórnios e sorvetes, e vai deixar aquilo lá para trás. E que aquilo lá muito provavelmente vai continuar do jeito que está, ou vai mudar só um pouquinho, e que a gente tem que ficar satisfeito com esse pouquinho, é muito difícil. Então, lidar com essa frustração. Com essa frustração de que nós não temos sozinhos a capacidade de resolver o problema. E aí é colocar na nossa cabeça que esse pouquinho que a gente fez valeu a pena. Que esse pouquinho que a gente fez foi o suficiente, porque é o que é possível fazer. Sim. Não é possível fazer mais do que a gente fez. A gente fez muito lá,
mas não vai fazer a diferença que a gente imaginava que ia fazer. Sim. E aí isso é uma luta diária que você tem com você mesmo, e aí eu como professor tinha essa luta de aguentar a ponta dos alunos. Por que é? Não, porque eles vêm pra você. Então, cara, a gente tem um monte de causa. Tinha uma menininha chamada Clara. A Clara era de uma família que a mãe tinha 9 filhos. A atitude dessa mãe era, às 7 horas da manhã ela colocava os 9 pra fora de casa, e eles só poderiam voltar pra casa à noite. Nossa. Então ela morava no município e ela colocava os filhos dela pra fora de casa, certo? O filho mais novo dela que a gente conheceu tinha 5 anos. Então ela pegava essa criança de 5 anos e falava, vai pra rua. Essa criança, eles estavam de férias, foi em janeiro, então não tinha escola pra ir, não tinha escola pra dar comida, ele ia pra rua e ele ficava na rua. Não almoçava nada. Almoçava porque as pessoas ajudam, e isso é uma coisa muito legal, porque assim, nós não vimos fome lá. Nós vimos pessoas em situações de pobreza muito grande, mas nós não vimos fome. Então, a Clara não era aquela criança nordestina típica que a gente imagina, raquítica, barriguda. Não, ela era uma criança muito bonita, ela era linda, só que, por exemplo, ela tinha todos os dentes cariados. Todos. E aí, a hora que a minha aluna viu isso, ela veio chorando pra mim e falou, meu, a Clara tem todos os dentes cariados. E aí eu falei pra ela, sem querer grosseiro, eu falei, cara, mas você quer que eu faça o quê? A gente pode fazer o quê? Ela falou, não, a gente precisa ajudar. Eu falei, tá, mas a Clara tem todos os dentes cariados, mas o Felipe também tem. E o José também tem. E a Mariazinha também tem. E todas essas crianças aqui têm. Eu estou generalizando só para explicar, não é o caso, porque a gente tinha crianças muito bem tratadas, com pais que vinham conversar com a gente, mas não dava para resolver aquele problema. Não era uma coisa localizada. Não era uma coisa local, não era um caso, eram 30 casos. É sistêmico, então... Aí ela assim, não, mas vamos pagar o tratamento da Clara. Eu falei, tá, mas por que a gente paga o dela e não do cara do lado? Ah, mas não tem mais. A gente tem que entender as nossas limitações. E assim, eu também queria pagar o tratamento da Clara. Eu não quero ser... eu também tava assim, meu Deus, como assim ela tem a dente todo cariado? Mas eu como professor, como líder, eu tinha que colocar ela no lugar dela. De falar assim, nós não estamos aqui para resolver esse problema. Esse não é um problema que cabe a gente não tem a capacidade, talvez como cidadão brasileiro, isso cabe a mim como cidadão, mas como rondonista eu não tinha essa capacidade. E isso aconteceu várias vezes, de vir, meu Deus, aconteceu isso, ou de eu pegar à noite, chegar no alojamento e ter alguém chorando. E aí você tem que ir lá, você tem que falar, meu, e aí? Algum aluno seu? Algum aluno meu, algum outro aluno, mas acontecia muito com os meus alunos, eu lembro muito mais dos meus alunos. Então, chorando, falando, putz, eu não tô aguentando. E aí você chega lá e fala, por que você não tá aguentando? Eu tô aguentando porque a pressão é muito grande, eu não tô aguentando porque tem gente falando na minha cabeça o dia inteiro. Eu não tô aguentando porque a gente vai pra um lugar, vê problema, vai pra outro lugar e vê mais problema. E aí assim, cara, é isso, essa é a realidade que a gente tá encontrando. O que a gente não pode fazer é fraquejar. E aí, nesse raciocínio, quando a gente foi, o Vitor, que é o professor que foi comigo, ele falou que o domingo do meio da viagem tinha que ser de folga. E eu não concordei com ele. Eu falei, cara, eu não tô vindo aqui para descansar. Ele falou, tem que ser de folga. Eu falei para ele, não tem. E aí ele falou, tem que ser, bateu o pé e a gente fez a folga. E tem que ter folga. Graças a Deus. Ainda bem que teve um dia que a gente saiu daquele mundo, a gente foi fazer um churrasco, a gente... E aí desafogo, né? Não tem piscina, porque não tinha tanta água, mas tinha um chuveirão lá que a gente ficou tomando chuveiro todo dia, a gente jogou truco, a gente tomou cerveja, a gente saiu daquele mundo que nós geramos pra gente, pra nós mesmos, deu aquele desafogo, deu aquela relaxada, é um dia que a gente ficou de perna, tem foto disso também, não tenho a menor vergonha de mostrar, perna pra cima, coçando o umbigo, não fazendo nada, sem uniforme, todo mundo lá, curtindo o dia, terminou esse dia, no dia seguinte a gente voltou a trabalhar com energias totalmente renovadas. Eu cheguei pra ele e falei, cara, você tinha razão. Ele falou, eu sei, pô, eu já vim aqui nisso 10 vezes, já fiz folga, já fiz sem folga, e sei que essa folga ela é necessária, muito mais pra cabeça do que pro corpo. Sim. Então isso é fundamental, assim, essa parada foi fundamental. Legal. Mas cara, é animal, assim. Mas aí vocês voltaram. Aí fizeram isso tudo. Isso, daqui a pouco eu conto as outras histórias. Aí nós voltamos. Voltaram. E aí, como você falou, né? Acho que é legal enfatizar isso, que o Rondon serve também, ou principalmente,
para os rondonistas. Isso, Então, para os alunos. como é que você viu, lidou ou percebeu essa mudança? Os Então, alunos te falaram? Isso é fundamental. Assim. Para começar, criou-se um laço com os alunos ridiculamente absurdo. Meu com eles e eles entre eles. Aproximou bastante. Né? Tem um caso que eu quero contar que foi assim. Eu tenho um aluno chamado Ramon, que participou do Projeto Rondon, e o Ramon é um molecão. Até hoje ele é um molecão. Ele é um molecão muito legal, mas ele é um molecão. Ele é aquele moleque que faz piada na aula, ele é aquele moleque que bagunça, ele é um molecão. E o Ramon só foi pro Rondon porque eu não tinha quem chamar. Porque o dia que eu tava fazendo a inscrição, eu tinha 7 alunos e eu precisava de um 8º. E a gente tentou ligar para todo mundo e o único cara que atendeu foi o Ramon. E aí eu coloquei ele no grupo. E aí durante a preparação, o Ramon não participou da preparação. Porque ele é molecão. E ele foi o único cara que foi pro Rondon sem ter projeto. Então todos os outros tinham seus projetos individuais e ajudaram nos outros. E o Ramon saiu daqui, de Jaguariúna, sem ter nada. E eu falei, fodeu. Cara, esse moleque vai acabar com a minha viagem. Ele vai ser o contraponto da minha viagem. Ele vai ser aquele cara que vai ficar enchendo o raio do saco. E eu falei isso pra ele lá. Ele foi o oposto disso. Porque o Ramon foi o cara que participou de todos os projetos. De todos, assim. Ele foi o cara que mais trabalhou. E eu tive essa resposta dos outros rondonistas. Que eram super amigos deles, porque ele sempre foi um cara muito legal, mas que também estavam com a mesma preocupação que eu tava antes da gente ir. Falaram, pô, e o Ramon, o que nós vamos fazer com ele? Ele é legal, mas não participou. Ele é legal, mas ele não tinha participado ainda. E aí, cara, a gente chegou lá, o moleque trabalhava muito mais que todo mundo. Porque ele era mais novo, porque ele é um touro, ele tem 2 metros de altura, e ele carregava peso, e ele fazia, e aí ele ficava assim, o que eu tenho que fazer? Me dá alguma coisa pra fazer. A energia do molecão. A energia do molecão. E, vai lá porque eu preciso, cara, Ramon, eu preciso de uma chave que tá do outro lado da cidade. Tem 20 minutos pra voltar. E não tem transporte público. Taca o Ramon sair correndo e voltar e fazer isso. Até que uma hora que eu falei, cara, eu tô explorando o Ramon, coitado. Eu preciso tratar ele como eu tô tratando os outros. Ele é o pau pra toda a obra, mas também eu preciso dar um refresco pra ele. E ele é um puta de um cara ótimo com criança. E o Rondon é 80% criança. E aí as crianças grudavam nele e você olhava e tinha 5 crianças penduradas nele. E aí o que é mais maluco, assim, a gente conversa ainda hoje. Todos eles me falam que o Rondon mudou a vida deles, mas eu percebo isso porque todos eles têm projetos sociais hoje. Sem exceção. Inclusive o Ramon. E ele é um dos mais ativos no projeto social que ele participa. Então eles perceberam que eles são capazes de fazer a mudança. E uma coisa que a gente conversou muito a gente não precisa ir até o Nordeste para fazer as coisas. Existem situações tão calamitantes quanto no bairro do lado da nossa casa. Ou às vezes no nosso bairro. Então a criancinha com cárie tem no nosso bairro. A falta de esgoto tem no nosso bairro. A pessoa passando fome tem no nosso bairro. Então isso é uma das coisas legais, que eles conseguiram perceber que eles conseguem fazer a diferença. E conseguiram perceber que essa diferença não precisa ser resolver o aquecimento global. Não precisa ser nem resolver o problema de cárie da Clara. Pode ser ajudar a pessoa que está do seu lado. Então eles criaram projetos sociais, ou eles entraram em projetos sociais e continuam participando desses projetos sociais até hoje. Todos eles, sem exceção. Em que eles não participavam antes. Na verdade, quem participava antes era só o Márcio, que é aquele que me ajudou anteriormente. Mas os outros 7 hoje são ativos socialmente. Então a resposta direta que eu tenho é isso. Eles viraram cidadãos melhores por isso. Que agora eles fazem parte da sociedade mesmo. Eles não são só mais um ali no meio. Eles estão tentando fazer pro próximo e mudar. E mudar, porque eu voltei com esse discurso e eu continuo assim. Se a sua vida tá ruim, só tem uma pessoa para mudar. Se você tá vendo coisa ruim, só tem uma pessoa para mudar. Você tem que ser o agente de mudança da sua vida. Ficar esperando as coisas acontecer, não vai acontecer nunca. E eu tive que tomar uma pancada dessa no Rondon para perceber isso na minha vida. Pode parecer chavão, pode parecer isso, mas eu não tinha capacidade de enxergar isso antes de ir para lá. Então, a gente já conversou sobre a escola, talvez a escola tenha surgido como um reflexo disso também. Sim. De falar, eu quero mudar minha vida, não posso ficar esperando a vida mudar. Sim. Eu tenho que mudar, eu tenho que tomar a decisão, eu tenho que assumir o risco de mudar. Então, eu mudei e os meus alunos mudaram muito também. Legal.
E isso é maluco. Você continua dando aula para eles? Não, porque eles eram os últimos períodos e eles saíram. Eu tenho contatos com eles através do Facebook. Eu sou professor e eu tenho 2 Facebooks. Eu tenho o Facebook de aluno, porque eu tenho 1000 alunos por semestre, e eu tenho o meu Facebook pessoal. E os únicos 8 alunos que estão no meu Facebook pessoal são eles. Legal. Porque eles não são só meus alunos, eles são pessoas que compartilharam uma coisa importante na minha vida. Sim. Então eles eu aceitei como amigos, porque eles realmente se tornaram pessoas muito próximas. Sim. Imagino que seria interessante, ou será interessante se participar desse, se tiver aluno Isso. que ainda continua contigo, você vê a postura na sala de aula. Perfeito. Você vê a postura além da postura... Isso vai acontecer agora e uma das coisas que eu vou fazer é justamente isso. Então, naquela ocasião, pela correria, eu acabei escolhendo alunos de final de ano, final de semestre, se formando, tanto que foi muito engraçado. Eu acho que todos eram formandos e todos iam se formar. Só que se eles saíssem da faculdade, que acabava em dezembro, eles não poderiam participar do projeto Rondon em janeiro. Entendi. Aí o que a gente fez? A gente reprovou eles em uma matéria. Até acabar o projeto Rondon. Eles voltaram, a gente fez uma correção da nota, eles foram aprovados de novo e se formaram. Porque senão eles não poderiam ter participado do projeto Rondon. Entendi. Agora a gente colocou um limite. Então alunos de último ano, infelizmente, não vão poder participar. Isso já gerou uma guerra na faculdade, porque eles ficaram revoltadíssimos. E alunos de primeiro também não vão poder participar. Então nós vamos pegar o meio do curso, que é segundo, terceiro e quarto ano, para fazer o processo seletivo para selecionar esses alunos. E aí eu acho que eu vou ter essa visão que você está falando de como que isso mudou na postura do cara. Eu tenho certeza que vai mudar. Absoluto. Como e cada um vai dar mais, outro vai dar menos. Exato, né? Exatamente. Só para ter essa visão, é interessante. Legal. E mais algum caso que você acha Cara, eu tenho algumas histórias para contar que eu acho bastante legais. Algumas gerais. Então, no município principal, as coisas são muito parecidas com as coisas que são aqui. Então, tem internet, por exemplo. Tem água nas casas. Então, tem água que chega na torneira da pessoa. Ela não tem cisterna. Ela tem um sistema de fornecimento de água que vem de fora. Então, eles trazem caminhões-pipa, mas trazem para uma caixa de água grande que espalha para o município. Mas nos povoados, como eles chamam fora, não tem. Então, a pessoa tem uma cisterna e aí ela recebe água a cada 8 dias. Então, vem um caminhão-pipa, esses caminhões que eu falei do exército, e eles enchem essa cisterna. O que você ia perguntar? Que você não tem coleta de água da chuva? Tem, só que não chove. Então, assim, as cisternas elas foram construídas inicialmente ligadas ao telhado das pessoas para coletar a água da chuva. Mas como não chove, ou chove muito pouco, não é suficiente, o caminhão-pipa vem e completa a água das pessoas. Tá? E aí eles recebem água a cada 8 dias. E aí, quando a gente está fazendo o treinamento, eles falam assim, não recuse nada. As pessoas têm muito pouco e aquilo é muito valioso. Então, quando ela te oferece, ela está te oferecendo de coração. E se você recusar, ela vai ficar ofendida. Então, a recomendação claro, você tem que ter bom senso, mas não recuse nada. Então, várias vezes a gente passando na rua, aquele sol malhando, e nós tínhamos água, porque a gente tem um fornecimento de água. Então, o nosso ônibus está cheio de garrafinha d'água. A gente não precisava de água para beber. Mas daí vinha uma senhora de 70 anos, pegava a gente pela mão e falou, você não quer conhecer a minha casa? Eu quero conhecer a sua casa. E isso era muito comum, porque eles têm muito orgulho do que eles têm. Sim. Então, vamos lá, vamos conhecer a casa da senhora. E volta aquilo que eu te falei. Eu não conheço os meus vizinhos, mas eu conheço 50 casas em Frei Paulo. Entendeu? Isso é muito maluco. Aí, vamos conhecer minha casa, vamos conhecer sua casa. Aí a senhorinha colocava a gente sentada lá no sofá. Aí, você não quer um doce? Eu quero um doce. Aí ela vinha e dava o doce. Poxa, você não tá com calor? Você não quer um copo d'água? Aí a gente falava, não, mas a gente tem a garrafinha d'água. Não, mas a minha água tá mais fresquinha, porque tá na geladeira. Não, então tá bom. Então eu quero um copinho de água. E, cara, você toma aquela água com uma dor na consciência, porque é só um copo, mas ela recebe água a cada 8 dias. Mas as pessoas são muito, muito gentis nesse sentido. Você não quer tomar um banho? E outra coisa interessante, talvez, que tenha sido um choque de realidade, que eu percebo isso, que as crianças, as pessoas pobres,
dividem muito mais as coisas do que as crianças e as pessoas ricas. Sem dúvida. Não sei se é a cultura, é impressionante. É incrível, é incrível. É uma coisa contrassenso, né? Exatamente. Mas é muito maluco. Talvez os alunos tenham percebido isso. Né? Pode ser. Eu não sei se você já viu o experimento social da pizza, que o cara faz isso. Não. É um rapaz nos Estados Unidos, eu não sei, eu acho que isso foi feito no Brasil também, mas é um vídeo que viralizou na internet. E aí as pessoas estão comendo na rua, almoçando, e ele chega para as pessoas e fala assim: eu tô com fome, você não me dá um pouco da sua comida, você não pode me pagar um prato de comida? E aí as pessoas obviamente falam: não, sai daqui, seu vagabundo, vai trabalhar, eu trabalhei para comprar e assim por diante. E aí eles pegam uma caixa de pizza e entregam para um cara que está pedindo comida na rua, um outro cara que está pedindo comida na rua. E aí o cara pega a caixa de pizza para ele e aí ele fala assim: olha, a gente comprou a pizza, nós comemos metade, tá aqui a metade. E aí esse mesmo rapaz vai para esse cara e fala assim: pô, amigo, eu tô com fome, você não me dá uma fatia de pizza? E o cara fala: lógico, senta aqui do meu lado, vamos comer. E aquela fatia vai fazer falta. Sim. Que ele tá dando para outro cara. Mas talvez por saber estar nessa realidade, por saber o que é aquilo, e essas pessoas mais pobres sabem o que é, sim, elas sabem que isso pode ser importante para outra pessoa. Que talvez aquele cara só precise daquela fatia de pizza. E é bem isso que você falou mesmo. Então quando você pega essa população, ela olha para você e fala: pô, ele tá com calor, ele precisa de um copo de água. Talvez ela pense: eu já precisei de um copo d'água. E hoje eu tenho a minha água. Então por que eu vou guardar essa água para mim? Sim. Talvez o rico pense: pô, se ele é vagabundo, eu trabalhei, ele tem que trabalhar. Exatamente. Se vira. E a gente sabe, eu discuto isso muito com a minha filha, por exemplo, que às vezes não é essa a questão. Não é. Ele não teve oportunidades, aconteceu alguma coisa muito importante na vida dele e ele não consegue trabalhar. Ou ele foi vagabundo e quer deixar de ser, não consegue mais. E talvez o que ele precisa é desse pedaço de pizza, ou talvez ele seja um vagabundo, mas quem sou eu para julgar as pessoas? Sim. É isso, essa é a principal questão. E a gente tende a julgar. Sim. E aí o que é maluco dessas pessoas, talvez, é que eles não julgam tanto quanto a gente. Sim. Então, entrava na casa das pessoas e comi muito doce bom, e comi muito doce ruim, e fazia sempre a mesma cara de que tava muito bom, porque, cara, foda-se pelo ruim, sabe? A interação é muito legal. Sim. E aí, um dos casos que mais me emocionou, e me emociona até agora, e a minha voz fica embargada quando eu vou contar, Rondon já tinha ido para Frei Paulo na década de 70, naquele esquema que eu tinha falado antes. Assistencialista. E aí uma coisa muito... Isso eu já me antecipando, a gente dá os cursos e a gente faz certificado para as pessoas. E esse certificado não vale nada. Não vale nada. Você fez um curso de como fazer sabão, não vale nada. E eles adoram ganhar certificado. O dia de entrega de certificado, que é o último dia que a gente está lá, é um outro dia especial. E aí porque é valioso e é como mostrar para ele, né? Mostrar para os outros. Exatamente. E aí é justamente isso, porque quando o Vitor também falou do certificado para mim, eu falei: legal, a gente faz certificado, mas eu não tinha dado o devido valor àquilo. Porque, principalmente a gente que está no meio universitário, você vai para um congresso você ganha certificado. E de repente aquilo não vale mais nada. É mais um. É o seu primeiro certificado. O seu primeiro certificado é animal, só que o 20º ele já não vale mais nada. Tem gente que nem coloca no Lattes, mas que passa a ser irrelevante. E aí eu percebi a força disso antes de entregar o certificado, porque no dia do certificado tinha 500 pessoas para receber certificado numa puta de uma festa de encerramento. Foi num desses vilarejos, eu tava sozinho, e foi a primeira vez que eu desabei, assim, não foi em público, porque eu não quis fazer na frente da mulher, talvez eu devesse ter feito. Eu fui chorar sozinho, porque eu vou chorar de novo. Eu tentava deixar. Porque foi assim, eu tava na casa dela nessa interação. Mas você foi dar um curso? Não, isso é uma coisa muito maluca do Rondon, porque eu não dou curso. O professor, ele só é organizador, ele não dá curso nenhum. É o aluno que tem que se virar. Então eu tava passeando, os alunos estavam organizando os cursos, e eu estava andando pelo vilarejo, chamando as pessoas, convidando as pessoas a participar, e os meus alunos estavam organizando as coisas. E por acaso, geralmente a gente não anda sozinho, mas por acaso nesse momento eu estava sozinho. Eu me desgarrei dos meus alunos por alguma razão. E aí uma senhora falou: moço, você não quer tomar um copo d'água comigo? Ela estava sentada na frente da casa dela. Eu falei: claro que eu quero. Aí eu sentei e a gente ficou batendo papo. E ela: porque eu moro aqui há tanto tempo. As histórias que a gente já estava acostumado a escutar. Senhorinha.
É uma senhorinha, ela já devia ter uns 70, 80 anos. Uhum. E aí a gente batendo papo, e aí é muito louco, porque eles são muito de encostar, que é uma outra coisa que a gente não faz. Então eu tava de mão dada com ela. Então eu tava sentado na cadeira, aquelas cadeiras de fita, assim, eu tava sentado do lado dela, de mão dada com ela conversando. Ela falou assim, eu posso te mostrar uma coisa? Aí eu falei, pode, claro que pode. Aí ela falou assim, só que é lá no meu quarto. Aí eu falei pra ela, se a senhora não se incomodar de eu entrar no quarto da senhora, eu não vejo problema nenhum. Ela falou, não, vem aqui comigo. E ela me levou pela mão pra dentro da casa dela. Aí eu entrei no quarto dela, era um quarto simples, mas uma casa super arrumadinha, limpinha. E ela me virou pra porta. A hora que ela me virou pra porta, eu não entendi. Aí ela apontou pra cima do batente da porta. E em cima do batente da porta tinha um certificado do Rondon da década de 70. Olha, que legal. E aí o que foi mais maluco é que ela falou... Força ela falou uma frase que me fodeu e aí que acabou. Que ela falou que aquele era o único curso que o velho dela tinha feito na vida. E que ele se orgulhava demais de ter feito aquele curso. Não era nem ela. Foi o marido dela que já era falecido. E que aquele era o troféu da vida dele por ele ter feito aquele curso. Ah, que legal. E era o curso de quê? Cara, eu não lembro. Eu não lembro porque nessa hora minha cabeça fez assim, caralho, o que eu tô fazendo? Eu não sou digno de estar aqui. Eu não tenho... Ela começou a cortar cebola? Cara, ninjas silenciosos cortando cebola do lado assim, e eu assim, que bom, né? Que legal. E segurando, porque eu fiquei envergonhado, talvez, de me emocionar na frente dela. Aí eu assim, fiquei mais um tempinho ali. Aí eu falei pra ela, olha, eu preciso continuar trabalhando. Eu tava lá, tá bom. Aí eu fui andando calmamente em direção ao ônibus. Virou. Aí eu entrei no ônibus, o ônibus ficava aberto. Aí eu entrei no ônibus, fui pro cantinho e chorei. Cara, eu assim, puta que pariu. Porque daí talvez eu tenha desabado de uma vez só. Eu tenha... acúmulo, né? Cara, foi um acúmulo, porque não, era o 10º dia que eu tava lá. E eu assim, cara, o poder disso é transformador. É transformador e, cara, eu não tenho força, eu não sou ninguém pra fazer isso, sabe? Sim. Ela é muito mais importante do que eu e isso tem um alcance muito maior do que o meu. Sim. Você vai apequenando. Cara, né? Você vai se apequenando e falando, cara, eu realmente eu sou 1 entre 7 bilhões e eu realmente não sou nada, eu não sou importante, eu sou totalmente desimportante. Sim. E eu não consigo mexer nisso. Exato, sabe? E isso foi muito maluco, assim. Aí, beleza, aí dá aquela respirada e volta a trabalhar, por aquilo que eu te falei. E era isso que acontecia com os meus alunos. Então os meus alunos também têm experiências muito parecidas com essa, de entrar e conversar com pessoas e tipo, velhinhas te agradecendo, muito obrigado por dar o seu tempo, obrigado por estar aqui. E você falou, não, obrigado a você. Toma a minha camiseta aqui, né? Toma meu dente. O que mais a senhora quer? Leva o que quiser, porque o que eu tenho não é nada, assim, isso é muito maluco. Legal. Mas a gente teve experiências malucas também, de comer buchada de bode. Nossa. E aí é muito engraçado, porque assim, quando eu fui sozinho, o prefeito fez uma festa pra gente, fez um almoço com a gente, uma festa, e aí esse almoço teve buchada de bode. E aí, de novo, isso é uma recomendação expressa dos caras. Você tem que comer. Tem. Você não precisa comer muito, você não precisa falar, nossa, que delícia, mas você não pode fazer a desfeita de não experimentar. Aí eu comi, não gosto de buchada de bode, e aí é muito maluco isso. Antes de eu ir pro Rondon, eu tinha um monte de restrições alimentares. Eu não como peixe, eu não como tal coisa. E nunca tinha experimentado, na verdade, né? Era fresco pra cacete. Aí eu fui pro Rondon, comi buchada de bode, voltei, peixe é ótimo. Experimentei qualquer coisa, cara, qualquer coisa. Vamos comer comida tailandesa? Vamos lá. Eu não garanto que eu vou gostar, mas eu vou provar. Mas eu vou comer, eu vou provar pelo menos, porque, porra, cara... Depois da buchada, né? Depois da buchada, num lugar que não chove direito há 2 anos. Cara, foda-se, qualquer coisa é coisa. Legal. Isso também me mudou. Coisas simples que mudam a gente. Né? E aí, por exemplo, eu não gostava de comida japonesa e hoje é uma das comidas que eu mais gosto e eu nunca tinha comido. Legal. Eu nunca tinha dado uma oportunidade, era só pra... Eu vou comer... Eu continuo não gostando de peixe frito, por exemplo, porque eu acho que o sabor fica muito forte. Não é uma coisa que pra mim combina. Mas eu já experimentei mais umas 10 vezes, pelo menos, pra ter certeza disso. Mas eu adoro sashimi. Aí eu pensava, se eu não gosto de peixe frito, eu não vou gostar de peixe cru. Então eu nunca tinha experimentado. Aí, depois que eu voltei, a primeira coisa que aconteceu foi isso. Eu tava com a minha mulher, aí eu falei pra ela, vamos comer comida japonesa? Ela gosta, porque ela é descendente de japoneses. Ela virou pra mim e falou, você tem certeza? Eu falei, claro que eu tenho, deve ser bom, pô. Todo mundo fala que é bom e hoje é uma das culinárias que eu mais gosto. Legal. E aí eu tirei essa restrição também.
E aí eu voltei pra cá e falei pros meus alunos, um dia vai ter buchada de bode. Eu levei 4 meninas e 4 meninos. Aí as meninas, eu não vou comer. Eu falei, então você não vai. Aí ela assim, como assim? Eu falei, eu não posso levar alguém que tem essa postura. E é verdade, não é pressão. Tem que ter essa mentalidade. É assim que funciona. Aí elas assim, pô, Emílio, é sacanagem. Eu falei, não é sacanagem. É assim. Se você quer ir, você tem que experimentar. Se você não experimentar, eu vou ficar muito chateado. Então me fala agora que você não vai experimentar. Aí as meninas, tá bom, você dá tempo pra gente pensar? Dou. Aí elas saíram da sala, eu fiquei lá esperando. Deu meia hora, elas voltaram, não, a gente vai comer. Eu falei, beleza. E elas comeram. E isso foi muito maluco. Alguma gostou? Não. Mas os caras adoraram. Legal. Dos 4 meninos, 3 comeram como se fosse... E, meu, não tô falando que é a pior coisa do mundo. Não é. Só não gostou. Só não gostei. E os meninos comiam. Não, dá mais. Dá o seu que você não Dá o seu que você não comeu, se você não comeu. Eu comi razoavelmente bem, assim. Eu já tinha comido, não tinha gostado. Cara, mas eu misturei um monte de arroz ali e comi. E beleza. As meninas experimentaram só um pouquinho e falaram que não iam comer. Já é suficiente. Sim. Os caras deram... Porque assim, a partir do momento que você experimenta e não gosta, eles dão risada da sua cara. Eles não ficam ofendidos. Eles ficam tirando sarro de você. Ah, não gostou, é paulista mesmo e tal. Mas se você não experimenta, eles ficam ofendidos. E foi isso que eu falei para as meninas. Eu falei, meu, vocês não precisam comer um bucho inteiro. Pega uma pontinha, experimenta. Gostou, come mais. Não gostou, acabou. Não vou obrigar ninguém a comer nada que não goste. Mas teve uma hora que foi mais marcante ainda, porque foi assim, eles trouxeram a buchada, elas estavam preparadas para comer a buchada e comeram. Só que aí o cara trouxe intestino de porco assado. Então o cara pega o intestino, lava e corta nos tubinhos, assim. Aí ele coloca num espeto e coloca na churrasqueira. Cara, cheira a merda, não tem jeito. E aí, a hora que eles trouxeram, eu peguei 2, coloquei no meu prato, o olho delas ia esbugalhou assim, né? Aí eu falei, tem que comer. Aí elas assim, ó, não, eu assim, tem que comer sim. Aí elas pegaram 2 também. Os moleques comiam igual petisco. Põe aí, eles adoraram, comeram pra caramba. Coisas que eles nunca tinham comido. Legal. Então esse tipo de experiência também vale a viagem disparada. Assim. Sim. É muito, muito, muito legal. E essa interação com o pessoal é legal. E é legal também que o pessoal que tá pensando aí tem que saber disso de antemão. Porque tem que se preparar. Exatamente, isso é fundamental. Isso é fundamental porque é falta de respeito e eles levam isso muito a sério. Porque você tem que entender a cultura do outro. Exatamente, e entender e respeitar a cultura do outro. Você está na casa do cara e não o cara lá na sua casa. Cara, eu queria ver esse experimento, fazer um experimento do Facebook antes e depois da viagem. Sim. Aquele Facebook do mimimi que todo mundo reclama e o diferente é mal visto, né? E quero ver o diferente depois do Facebook, né? Sim, Facebook depois da viagem, deve fazer muita diferença. Porque esse Facebook onde você não conhece a cara do outro, não tá vendo, sim, é agressivo e não tá vendo porque muito o cara fácil, é diferente, né? Muito fácil. É muito simples. Né? E o diferente é um negocinho pequenininho. Agora quando você vai uma diferença imensa, uma cultura totalmente diferente, no mesmo país, na mesma língua. Sim. E você volta pra sua realidade, acho que esse Facebook já dá uma amenizada, né? Eu também acho. Esse negócio de cultura, a gente teve um motorista, que é o No, ele é meu amigo no Facebook, a gente conversa uma vez a cada 15 dias pelo menos, mesmo que seja aquela conversa aí, como você tá, eu tô bem, porque é aquele cara especial que não tem como não participar da sua vida depois da experiência que a gente teve junto, e eu ficava muito com ele, porque como ele era nosso motorista, muitas vezes eu fui buscar equipamento com ele, e ele ficou à nossa disposição, né? E ele, tirador de sarro daquele jeito que só o nordestino consegue ser, piadista daquele jeito que só o nordestino consegue ser, e aceitava as piadas de volta. Legal. Sem o menor problema. E aí eu falava pra ele assim, pô, você é muito folgado, cara. E ele falava assim, folgado não, eu sou espaçoso. E aí eu assim, caramba, meu. E aí, aqui em São Paulo, falar folgado é muito comum. E aí eu esquecia. Eu falava, porra, você é muito folgado, cara. Aí ele assim, folgado não, eu sou espaçoso. E era a única coisa, eu chamava ele de viado, eu chamava ele de baitola, eu tirava sarro dele, eu falava que ele era careca, eu fazia tudo. E ele nunca reagia daquele jeito. O único jeito que ele reagia mal e que ele fechava a cara quando eu chamava ele de folgado. E aí eu comecei a perceber isso. Aí um dia nós entrando no carro, eu falei pra ele, eu tenho uma coisa pra te perguntar, você promete não ficar chateado comigo? Ele falou, Emílio, cara, a gente é parceiro, pode perguntar. Então tá bom. Por que eu não posso te chamar de folgado?
Aí eu vou falar uma palavra aqui. Ele falou assim, Emílio, que folgado aqui no Nordeste é quem tem o cu arrombado. E eu não sou folgado. Eu assim, eu não sabia. Em São Paulo tem esse negócio da cultura, né? Em São Paulo isso tem um significado completamente diferente. Ele falou, eu sei. Em São Paulo, folgado é espaçoso. Eu falei, isso, folgado é espaçoso. Ele, então tá bom. Ele falou assim pra mim, Emílio, pra mim, não tem problema você falar que eu sou folgado, eu só vou te corrigir. Mas não chama ninguém de folgado. Porque senão vai dar briga. E as brigas aqui são resolvidas de uma maneira que vocês em São Paulo não estão acostumados. Eu falei, não, obrigado por me avisar. Ele, então tá bom. Eu falei, não, mas nós estamos bem, apesar de eu ter que chamar de folgado uma semana. Ele, não, nós estamos muito bem, pode ficar sossegado. Eu sei que é uma questão do jeito que vocês falam lá. E aí esse tipo de coisa a gente nunca imagina. É bem isso que você falou da cultura. Uma palavra da mesma língua, né? Que tem um significado completamente diferente. E aí quem tem que se adaptar é quem tá indo e não quem tá lá. E isso tem que estar na cabeça muito de quem quer ir para um projeto desse. Você está invadindo o espaço das pessoas e não o oposto. E isso a gente aprendeu na marra. Você não tem que impor nada. Você tem que ir lá e falar assim, a minha ideia é essa. O que vocês acham? Se eles estiverem receptivos, essa ideia vai ser jogada para frente. Se eles não estiverem, essa ideia tem que ser descartada. Nós não somos os portugueses levando a civilização branca para os índios, que eles erraram há 1.500 anos atrás, porque os índios tinham civilização. Nós não podemos cometer o mesmo erro. A gente não é nem detentor de verdade nenhuma, nem de sabedoria nenhuma. Pensando nisso tudo que a gente conversou até agora, talvez a sabedoria deles seja maior do que a nossa. Porque eles levam uma vida muito mais simples do que a nossa. E a gente viu, por exemplo, senhoras que moram num povoado fazendo uma dança típica pra gente, que foi outro momento super emocionante. E aí as meninas perguntaram pra gente, depois disso tudo, elas vieram pra mim e falaram, cara, como que essas pessoas conseguem ser felizes morando aqui? E aí a gente tem que talvez repensar o nosso conceito de felicidade. O que a gente precisa para ser feliz. A gente se apega muito a coisas materiais para ser feliz, mas acho que talvez isso não seja o ideal. Talvez a gente olhe para o lado de uma pessoa cheia de grana, com os filhos, onde não vê os filhos, o dia inteiro cheio de preocupação, essa coisa, cara fechada, bravo. Isso. E aí sim você começa a se perguntar, se a mídia, todo o meu ideal é que ter coisas, ter dinheiro... E eu tô vendo quem tem dinheiro pior do que quem não tem nada. Então, será que está certo? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada nessa conta. Essa conta ela não está batendo. Se começar a refletir, já está ganhando. É isso. E isso já valeu a pena. Porque as meninas chegaram para mim e falaram assim, como que elas conseguem? E aí a nossa conversa foi essa. Tá bom, mas o que elas não têm... Por que elas não conseguiriam, né? Por que elas não conseguiriam ser felizes? Porque elas têm uma casa simples? Tem um celular? Ou porque elas não têm um celular, porque elas não têm uma televisão? Porque elas têm a vida delas. Não tem luz às vezes? Não tem luz às vezes. E essa vida para elas, para essas pessoas, é suficiente, tá bom? Você pode até argumentar, mas é porque essa é a vida que elas conhecem. Ótimo. Beleza? Mas se ela conhecer a nossa vida, será que ela vai olhar e falar que a nossa vida é melhor? Às vezes não. Ou será que ela vai perguntar como vocês conseguem ser felizes desse jeito? Com trabalho. Exato, trabalhando tanto, 24 horas ligado. Uma coisa que a gente não percebe é que a gente o tempo todo, a gente não tem mais o tempo de não fazer nada. De sentar com a família, ou sentar sozinho. Uma coisa que eu prezo muito hoje é isso, eu preciso do meu tempo para sentar sozinho. Eu tenho família, eu amo a minha esposa, eu amo a minha filha, a gente tem momentos ótimos juntos, mas eu percebi que eu preciso de um tempo meu. A minha mulher também. Ela precisa de um tempo em que ela não esteja comigo. Cara, tá ótimo, é lindo, é perfeito. Por quê? Porque daí quando a gente tá junto, é porque a gente quer estar junto. E é isso. E aí a gente é mais feliz desse jeito do que se forçando a fazer as coisas. Outra coisa que eu achei interessante é que as pessoas chamavam você para ter interação, conversar. Exato. E hoje em dia as pessoas, no Sudeste, nos lugares ricos, elas sentam e estão todos nos celulares. Não estão ali presentes, mas não estão mentalmente presentes. Eu estava pensando nisso outro dia e eu continuo fazendo isso de vez em quando. Eu vou para São Paulo, eu vou entrar no metrô e eu faço questão de estar de fone de ouvido mesmo desligado para as pessoas não falarem comigo. E pensando, cara, que ridículo que eu sou um bicho que evoluiu para viver em sociedade. E conversar com as pessoas é a coisa mais legal do mundo. Sentar e conversar com uma pessoa que você não conhece
Quem não teve essa experiência, tem essa experiência, faça isso. Eu falo que a minha mulher é a rainha do small talk, porque é onde ela senta, ela conhece pessoas e ela conversa com essas pessoas e ela tem histórias fenomenais de conversas que ela teve com essas pessoas. E isso é animal. E eu tive essa experiência no Nordeste e é realmente animal. E aí a gente começa a mudar. A gente é de classe média, nós temos um bom emprego, nós temos a possibilidade de fazer um monte de coisa, e isso reflete muito, por exemplo, na formação dos nossos filhos. Eu tenho uma filha de 13 anos e eu já tomei algumas decisões quando eu voltei do Rondon. Primeiro é que toda pessoa do mundo tem que ganhar um ticket para conhecer o mundo. E conhecer o mundo não é para ir para Paris. Eu já fui para Paris, é legal. Vão para Paris porque é uma das melhores cidades do mundo, uma das cidades mais malucas, mas vão para Frei Paulo também. Então eu vou levar minha filha numa viagem dessa. Legal. Uma viagem assim, para ela ir conhecer a realidade do país em que ela vive. Conhecer a realidade, mesmo que seja para ir para o Vale do Paraíba aqui no estado de São Paulo. Sim. Ela não precisa ir para o Nordeste. Eu gostaria muito de ir para o Nordeste com ela, mas não para a beira da praia, que a beira da praia é irreal. Para ir para o sertão do Nordeste mesmo. Aí a segunda experiência que a gente teve com a minha filha, que foi muito marcante, foi... Eu fui para o Rondon em janeiro de 2013. Em 2014 a gente não viajou. Em janeiro de 2012, 2013 nós não viajamos. E em 2014 nós fomos para Disney, que é o diametralmente oposto do Rondon. Não sei se alguém que está ouvindo já foi para Disney, mas é um mundo da fantasia totalmente artificial. É a felicidade artificial. Eu não vou ser hipócrita. Eu adorei ir para Disney. Eu achei que eu não ia gostar, mas eu adorei. É como se fosse... Eu escutei outro dia na internet, a melhor definição da Disney é como se fosse a festa de Ano Novo todos os dias. É festa todo dia, é legal pra caramba. Só que eu puxei essa história pra contar da minha filha porque, assim, ir para os Estados Unidos é cansativo. A viagem em si é cansativa. E a gente é de classe média, mas a gente continua não tendo tanto dinheiro. Então a gente faz aquele planejamento, nós vamos ficar 9 dias lá, 9 dias correndo igual uns retardados para conseguir fazer tudo em 9 dias. Aproveitar o máximo do dinheiro. Cara, você já gastou, você tem que aproveitar esse dinheiro até sangrar, porque senão você vai se arrepender de não ter feito alguma coisa e a gente não sabe quando nós vamos poder voltar. Então beleza. Aí a gente pegou o avião, foi 11 horas de avião, porque tem parada, lógico, não paga voo direto, porque a parada é mais barata. E aí ela ficou cansada na ida. Nós chegamos à noite, ela dormiu bem, só que nós acordamos cedo no dia seguinte para fazer as coisas. E no primeiro dia que a gente estava lá, estava um dia feio, chuvoso, frio, e ela começou a reclamar. E aí a gente entrou no carro e ela reclamou. Aí a gente chegou no Magic Kingdom, ela estava reclamando. Aí a gente chegou na porta do parque, ela estava reclamando. Aí eu fiquei puto. Aí eu peguei ela pelo ombro e falei, o que você está pensando da sua vida? Ninguém tem a oportunidade que você tem. E é literalmente ninguém. Se você fizer essa conta, se você pegar a matemática, dá 7,3 bilhões de pessoas no mundo, ninguém vai para Disney. E aí eu falei para ela, você está tendo uma oportunidade que ninguém tem. Então para de reclamar, pelo amor de Deus. Então, resumindo o que essa viagem permite pra gente, para mim, para os alunos, ou para quem quer ir, é que você ganhe uma perspectiva do que você tem. É uma dádiva que a gente tem. É a dádiva ao que a gente tem. Você percebe que você não precisa de muito, que você tem muito e que você tem que estar satisfeito com aquilo que você tem. Que não dá para ir para Disney e ficar reclamando, cara. E que talvez os seus problemas sejam muito, muito, muito pequenos para você ser uma pessoa triste, por exemplo. Sim. Os seus problemas, e a gente conversa muito disso aqui em casa, principalmente por causa dela. Ela chega, o meu mundo acabou porque a minha amiguinha... Cara, isso é irrelevante, sério, é irrelevante. É irrelevante. Qualquer problema que a gente tenha, qualquer problema que eu tenho, ele é totalmente irrelevante. A perspectiva muda. A perspectiva muda completamente. E acho que, voltando por que o Rondon é importante para o aluno? Porque ele cria essa nova perspectiva. Legal. Porque ele te dá essa perspectiva de que a gente é um bando de privilegiado, a gente tem que se enxergar como privilegiado. E reclamão. Um bando de privilegiado reclamão que não faz nada para resolver os problemas e que tem essa capacidade que talvez a gente devesse começar a tomar conta disso. Sim. E ajudar a resolver os problemas do próximo também. Legal. Então o Rondon ele é bem legal por isso. E o próximo? A estrutura do próximo projeto? Então, aí a estrutura, a gente vai pegar os projetos que deram certo, que foram esses que eu citei, e nós vamos trabalhar mais para levar projetos comunitários para a sociedade, para a sociedade local. Então, onde?
vai ser, a gente se inscreveu para o Rio Grande do Norte, tem no Rio Grande do Norte e no Espírito Santo. Nós nos inscrevemos dando uma prioridade de cidades, mas a gente se inscreve para todas as cidades. Então eu não sei nem para qual município nós vamos ainda, não sei nem se nós vamos ser aprovados, espero que sim. Estou contando que sim, que vai ser espetacular de novo. E aí a nossa ideia é começar a formar, por exemplo, um centro comunitário de reciclagem, levar a ideia de formar um centro comunitário de artesanato, pegar artesanato local e juntar essas pessoas e formar uma cooperativa. Então a gente está tentando criar mecanismos para que as pessoas gerem renda com aquilo. Então ao invés de enxergar só problema, a gente está começando a pensar, beleza, então tem o problema da luz, a gente tem a lâmpada, tem o problema do óleo, a gente tem o óleo, tem o problema do esgoto, a gente tem o esgoto. Mas como que a gente pega essas pessoas que já fazem coisas lá e junta essas pessoas para começarem a empoderar elas para resolver os próprios problemas? Então a gente está mudando o projeto nesse sentido, não abandonando os do it yourself, faça isso aqui, mas agora tentando levar algo mais filosófico para o lugar. Legal. Então a mudança é nesse sentido. E eu espero ir. E aí uma coisa que eu vou ter o prazer de fazer, eu fui chantagista nessa história, é que a minha esposa trabalha comigo, ela trabalha na coordenação do meu curso, e quando o Projeto Rondon ele saiu da nossa mão por um tempo dentro da instituição, por isso que eu fui uma vez só, e agora ele voltou para nossa mão. E aí ela chegou para mim e falou assim, você vai fazer o Projeto Rondon de novo? Aí eu falei para ela, não vou fazer. Ela falou, vai. Aí eu falei, não vou. Ela falou, vai. Eu falei, eu vou se você for comigo. Ela falou, mas eu não quero ir, eu não vou aguentar. Eu falei, então eu não vou. Eu não vou fazer. Eu tava morrendo de vontade de ir. Sinceramente. Se ela tivesse batido o pé um pouquinho mais, acho que ela teria ganho. E eu teria falado, não, eu vou fazer sim. Eu falei, não, se você não for, eu não vou. Aí ela falou pra mim assim, mas eu não vou aguentar. E ela realmente, ela é muito mais emotiva, ela é muito mais empática do que eu. Ela, por exemplo, assiste um filme e ela fica realmente impactada pelo filme. De não conseguir dormir, porque aquele filme tá mexendo com ela. E eu falei, você vai? Ela falou, você quer me matar? Eu vou pra um lugar desse. E antes de eu ir, ela já tinha uma preocupação social muito maior que a minha. Então ela assim pra mim, você quer me matar, eu vou chegar lá, eu vou morrer. E aí eu já vou contar uma última história da Clarinha só pra finalizar. E ela falou assim, eu vou morrer. Aí eu falei pra ela, não importa, se você não for eu não vou. Então eu vou ter o prazer de levá-la pra ter essa experiência comigo. Legal. Porque eu acho que vai ser muito bom para nós dois vivenciarmos isso. Juntos, né? Juntos. Talvez para uma próxima vez eu ir para uma cidade e ela ir para outra. Sim. Porque acho que vai ser legal como treinamento ela fazer isso acompanhada com alguém que já foi, que é o que o Rondon recomenda, inclusive, que o professor tenha um experiente e um novato, e aí a gente pode fazer 2 equipes da próxima vez. Replicar aquilo dentro da universidade. Então eu vou ter o prazer de viajar com ela. E aí, só para a última história, prometo, a Clarinha que eu fui lá no começo, no dia que eu vim embora, ela pediu para voltar comigo. Nossa. E isso foi a segunda vez que isso me quebrou. Porque isso aconteceu com outros alunos também. Todo mundo pedindo para levar. Todo mundo não, porque assim, como eu falei, tem crianças que têm família, que os pais estavam presentes. Não eram todas as crianças carentes, mas a gente tinha um núcleo de 10 crianças que realmente eram crianças carentes. Carente de tudo. De emoção, cara, né? Carinho. E isso é o pior. Pior assim, é o mais difícil. Quebra, né? Não, porque é uma criança que fica abraçada em você o dia inteiro. É o dia inteiro que você tá do lado, porque ela não tem isso. Ela não tem esse tipo de interação. Tanto que elas chegam todas afastadas no primeiro dia. E a hora que você dá carinho, ela entende que ela pode e aí ela não quer sair de perto mais. Então isso é bem difícil. E aí a gente estava nessa festa de encerramento e eu fiz 2 coisas difíceis. A primeira é que a gente tinha hora para ir embora e eu precisei arrancar os meus alunos da festa porque eles não queriam ir embora. Eles simplesmente falaram, eu não consigo sair daqui. E aí eu tinha que ir lá um por um e falar, se despede que a gente está indo embora. Chicotada, literalmente. Falar assim, vamos embora. E aí o cara entrava no ônibus e descia de novo. E aí ficava igual criança, sabe? Você coloca um pra dentro, o outro já... Você vai, filho da puta! Você já não tava dentro do ônibus. E aí ele voltava. E aí todo mundo emocionado e chorando e um confortando o outro. No primeiro momento, depois a volta... É legal, cara. É muito legal. E depois a volta é um momento de felicidade. Então, assim, esse primeiro momento é um momento muito difícil.
que é caralho, desculpa, que é assim, a gente não quer ir embora, a gente precisa de mais dias. Eles falavam muito isso pra mim. 20 dias é muito pouco, a gente precisa de 2 meses, cara, não dá, são 20 dias. E então esse é o primeiro momento de... Talvez fazer aquela frustração de não Isso, de não ter conseguido, então... não, a gente precisa ir embora, vamos embora, vamos. Vamos embora, que tá na hora. Isso. Então esse primeiro momento é um momento de sofrimento, de abrir mão daquilo e de pensar que podia fazer mais. E o segundo momento é um momento de, mesmo no ônibus, de conseguirmos fazer aquilo que a gente tinha proposto. De eu chegar para os caras e falar, mano, você foi foda. O que você se propôs a fazer, você fez 10 vezes mais. Você precisa ter orgulho disso. E aí você vê o clima no ônibus mudando. Você vê as pessoas falando mais. Você vê as pessoas já comentando as histórias que aconteceram. E aí tem uma festa de encerramento que é animal, porque tá todo mundo, foi foda, caralho, foi animal. E todo mundo interagindo e todo mundo conversando, isso é foda. E aí o segundo momento muito difícil é esse. De uma criança chegar pra você e falar pra você, me leva embora. Eu preciso ir embora daqui. Uma criança E você fala, não posso. Você fala, eu não posso te levar embora. Eu não tenho o que fazer. E essa criança tá agarrada nos seus braços. E aí? E você tá entrando no ônibus. E, cara, você tem que empurrar a criança. Não empurrar agressivamente. Você tem que falar, desculpa, Clara, eu não posso te levar embora. E aí ela começa a chorar. E você, assim, o que eu faço? E aí a sorte que a gente tem é que nós não estamos sozinhos lá. Então tem assistente social da prefeitura. Tem um monte de gente que está nos auxiliando nesse momento. É porque a gente às vezes nem tem essa preparação. Não tem. Não, sinceramente, eu não tenho essa preparação nenhuma. Cara, como que eu falo? E aí as pessoas começam a... não, Clarinha, vem aqui, vamos ali, vamos brincar, distrai. E distrai a gente. Foca. Pega a gente e fala, vamos embora também, você precisa ir, vamos, aproveita e entra no ônibus, porque foi um evento organizado pela prefeitura, então tinha festa, tinha balão, tinha pipoca, então vamos pra cá, aí você entra no ônibus e vai embora. E aí que a minha mulher fala assim, eu vou voltar com 10, pode guardar dinheiro pra comprar passagem, ou eu vou ficar lá, exatamente. Ela falou assim, eu não consigo nem deixar os gatos de rua ficarem na rua, imagina se uma criança pede pra voltar comigo. E aí eu já tô fazendo a lavagem cerebral, não pode. Assim, ela tem uma mãe péssima, Clara, mas ela tem mãe. Eu não posso sequestrar uma criança. E assim, eu não tenho como solucionar o problema de todas as crianças do mundo. E alguma coisa da assistência social da prefeitura melhora alguma coisa com ela? Tipo assim, ela consegue detectar? Isso, consegue. Então assim, agora falando do município, de como essas coisas funcionam. Eu nunca tinha tido contato com esse tipo de órgão da prefeitura dos municípios em que eu morei. E aí você percebe que no Brasil, ou pelo menos no município que eu conheci, essa rede assistencialista é fundamental para o funcionamento do município. Então, eu saí de São Paulo, por exemplo, e aí isso que eu vou falar é bem controverso. Então, tem um monte de gente que não vai concordar comigo, achando que o Bolsa Família era uma das grandes enganações do governo federal. Independente do partido, o Fernando Henrique já tinha algo parecido com o Bolsa Família, e eu tinha aquele pensamento direitista de que isso era compra de voto. Então, que o cara tava lá, e era mais um apadrinhamento, então é o padrinho mandando dinheirinho que vai garantir o voto dele. Desde o governo Fernando Henrique, desde todos os governos que a gente teve até o governo PT. Então eu não estou falando de um governo específico, eu sempre acreditei nisso. E hoje eu sei que os R$80 evitam que a pessoa morra de fome. Que a cesta básica, o que eu conheci lá é que a cesta básica que é doada pelo governo estadual, ela é fundamental para as pessoas não morrerem de fome. Se não tiver isso, a pessoa vai passar fome. E que essa estrutura assistencialista ela é fundamental. E o que é mais importante, que as pessoas não são vagabundas. Elas só não têm o que fazer. Não tem como plantar a lavoura, porque não chove. Não tem emprego para todo mundo. Não tem emprego. Não é assim, tem e as pessoas não trabalham porque elas não querem. Não tem. Então, eu tenho críticas ao Bolsa Família. Eu acho que tem um monte de gente que recebe Bolsa Família que não deveria receber o Bolsa Família. Eu acho que o Bolsa Família deveria ter mais contrapartidas do que tem hoje. Então, eu tenho críticas ao projeto. Mas, ao mesmo tempo, eu sei
que esse projeto é fundamental para a vida das pessoas. Você não é mais contra o projeto, não os critérios. Exato. Talvez o que a gente precisa rever é os critérios. Talvez o que a gente precisa, como governo, como sociedade, pensar assim, beleza, eu não posso deixar o cara morrer de fome, mas eu também não vou fazer aquela demagogia do peixe. Eu preciso ensinar ele a pescar, porque ele não tem nem peixe para pescar. Mas o governo deveria fazer um plano do governo, criar uma estrutura para esse cara ter emprego no futuro. Mas eu não posso deixar ele morrer de fome. Então, sei lá, o governo americano tem um monte de defeitos. Mas o governo americano, quando vê uma situação de recessão, ele investe em infraestrutura. Porque ele sabe que infraestrutura precisa de gente para trabalhar e aí ele cria empregos para todo mundo. Não sei se essa é a melhor alternativa, não sou economista para discutir esse tipo de coisa. A única coisa que eu sei é que se não tem esse tipo de órgão na cidade, se não tem os órgãos assistencialistas que recebem as pessoas vão passar fome, as pessoas vão passar sede, as pessoas não vão ter condições mínimas de sobrevivência. Então, do mesmo jeito que eu fiquei fã do Exército, que o Exército Brasileiro faz um trabalho assistencialista muito interessante, eu fiquei fã desse tipo de pessoa que trabalha com assistencialismo e que organiza isso. Porque vem de cima, o governo federal manda, as prefeituras brigam por aquelas migalhas e essas migalhas têm que ser distribuídas para a população. Mas no caso o exemplo da Clara que você falou, né, que o problema era da mãe, né, o problema era familiar. Isso. Quando a gente já tinham detectado? Quando a gente fala... Porque foi assim, a gente viu a Clara no primeiro dia, aconteceu esse fenômeno as minhas alunas e as alunas, todos os alunos olharam e falaram, que é isso? E eu fui falar com a assistente social. E aí a primeira frase foi, então, eu preciso conversar com você sobre uma criança. Pode falar. A Clara. Eu sei, eu conheço a Clara. Tá, e aí? E aí que a Clara tá entrando no posto médico semana que vem, já entrou no posto médico, a ficha dela tá aqui, o dentista vem aqui no final da semana e ele vai começar a fazer o tratamento dela, ela almoça com a gente nesse órgão que oferece comida para as crianças que estão nessa situação, e a gente está fazendo isso, que tá longe de resolver o problema dela, não por falta de vontade das pessoas, e sim porque não tem estrutura, não tem dentista sempre, o dentista não consegue atingir a população como um todo. E o assistente social não consegue ir para a mãe. Não consegue, e ele está de mãos atadas, porque a mãe ainda hoje ela vai falar, o filho é meu, eu faço o que eu quiser, e vai falar que é mentira, qualquer coisa, e provar essas coisas é muito complicado, porque a Clara vai para a escola. Porque ela está matriculada na escola e a mãe obriga ela a ir para a escola, apesar dela ser analfabeta, ela tem, agora ela deve, eu tive notícia, ela deve ter uns 10 anos e ela continua analfabeta. Isso é uma coisa que a gente não vê muito aqui. A mãe não? Ela vai para a escola, e isso é muito comum. Muito, muito, muito mais comum do que a gente imagina. Você ter crianças que frequentam a escola e são analfabetas. Analfabetas mesmo. Não é assim, não é analfabeta funcional, é analfabeto mesmo. Ela não sabe escrever o próprio nome. É muito, muito comum mesmo. A assistente social tem consciência, mas não tem poder para resolver todo o problema. É trabalho de formiguinha. Ela vai resolvendo os problemas aos poucos. Ela acaba sendo o rondon constante. E sem poder e sem número, né? E sem poder e sem número. Porque ainda a gente chegou lá com a nossa graninha e o que a gente queria fazer, a gente conseguiu fazer 100%. A gente fez até mais. Ela não consegue fazer o que ela quer fazer. O que a gente se propôs a fazer, a gente dobrou. Ela não consegue nem fazer 10% do que ela gostaria de fazer, porque ela não tem essa estrutura. Mas sem essa equipe, ia ser 1 milhão de vezes pior. Isso é muito maluco. A gente tem uma interação com o exército legal. A gente tinha um soldado espetacular, um cara que ele foi lá para fazer a nossa segurança e virou o 21º rondonista, porque ele fazia tudo com a gente. Ele dava curso e era muito maluco porque assim, ele foi e eu era o superior dele. E cara, como assim? Ele é um soldado. Então ele ficava, imagina, naquele calor, ele fardado, de cap, não é cap, é aquele chapeuzinho que eles usam, porque o cap é só cerimonial, né? De chapeuzinho. E todos os dias, sem exceção, quando a gente voltava para o alojamento, que ele ficou no mesmo alojamento que a gente, com as mesmas condições que a gente, ele perguntava para um dos professores responsáveis se ele podia tirar a farda. A interação era... Porque eu cheguei para ele, Claudio Wilson, falei para ele assim, cara, fique sem a farda. Pode ficar de camiseta. Ele falou, eu não posso ficar sem camiseta. Eu falei pra ele, não precisa fazer a barba todo dia, por exemplo. Cara, eu odeio fazer a barba. Não precisa, porque ele acordava 1 hora antes para se preparar
para lustrar o coturno, para estar do lado da gente garantindo. Ele foi para garantir a nossa segurança. Nós demos uma sorte gigantesca que nós ficamos num município que a gente andava 1h da manhã na rua sem o menor medo de acontecer nada. Nada. Não corríamos risco nenhum. Então isso foi muito tranquilo. Ele virou nosso amigo, virou rondonista, mas ele acordava 1h mais cedo. E a interação é essa. Emílio, a gente já terminou o nosso dia já, 12:00. Posso tirar a farda? Eu já estou dispensado. Ele fala, já estou dispensado por hoje? Já está dispensado por hoje. Aí ele ia, tirava a farda, colocava uma bermuda e uma camiseta regata e voltava para bater papo com a gente. Sim. Voltava para interagir com a gente, jogar truco com a gente. Mas era desligar o modo soldado e ligar o modo pessoa, sabe? E assim, de novo, ele é o cara que está no meu Facebook, é o cara que eu converso com ele de vez em quando, que eu pergunto como ele tá, como as coisas estão andando. E é o cara que estava fazendo faculdade, ele fazia Direito, e mora lá, faz parte do processo social do Exército e falou, vou fazer o rondon na minha faculdade. Eu quero voltar como rondonista e não como soldado. Ele é da cidade. Na verdade, ele não era de Frei Paulo. Tá. E ele não é nem do Sergipe, mas o batalhão que ele estava é do Sergipe. Então ele foi cedido pra gente e ele é um desses caras que entrega água. Tá. Então ele era um dos soldados que acompanhava a entrega de água. E que ele que me conta essa história de que se não tem soldado junto, os caras têm a coragem de vender água e não entregar. Pegar o dinheiro e não entregar. Pega o dinheiro e não entregar água para as pessoas que vão passar sede se o cara não for lá. Brincadeira. E ele anda armado com esse cara, porque é uma máfia da água. Então daí tem todas as histórias envolvidas nisso. Beleza. Bom, eu me amarrei, gostei do rondon, quero desesperadamente participar. Excelente. Então faço. A sua instituição de ensino tem que demonstrar interesse. Tá. É isso. Então, se eu sou um aluno, eu tenho que ver na minha instituição algum professor que é o responsável. Exatamente. Se tem, né? Se tem, você tem que procurar o professor. Você, como aluno, você tem que procurar o professor responsável. Tá. Geralmente, isso está ligado ao núcleo de extensão universitária de que tem em qualquer universidade. Seja ela pública ou privada, você vai encontrar um núcleo de extensão. Então, ou isso está diretamente ligado ao núcleo de extensão, ou isso passa pelo núcleo de extensão. Tá. Então, é esse cara que vai saber te dar essa informação, vai lá conversar com o professor Flávio, ou vai lá conversar com o professor Emílio, porque é ele que está responsável pelo rondon nessa época. Então, você como aluno tem esse caminho, e aí cada instituição seleciona os alunos do jeito que optar por selecionar. Eu, no meu caso, vou abrir um processo seletivo, e a gente vai fazer um projeto social em Jaguariúna. E aí, a partir do processo social que a gente vai fazer em Jaguariúna, nós vamos escolher o teste. Que aí eu vou falar, se o cara veio aqui todo final de semana por 6 meses, eu acho que ele consegue participar do projeto Rondon. Então, a minha seleção vai ser desse jeito, mas eu já vi seleção por entrevista, por currículo, por qualquer outro jeito. E se eu sou um professor e não tem na universidade? Aí você tem que conversar com a direção da sua instituição de ensino. E a direção da instituição de ensino entra no site do projeto Rondon e solicita um convite. Tá. Esse convite ele não é difícil de conseguir. Então você vai ter que colocar lá os dados da instituição de ensino, seja ela federal, ou pública ou privada. Então, vai colocar CNPJ, endereço, esses dados básicos, inscrição no MEC. Isso não é nada difícil de conseguir, você consegue no site do MEC, isso é super tranquilo de conseguir. E aí você manda e eles vão te mandar o convite. A partir do momento que você tem o convite, você tem um login e senha para se inscrever no site. Entendi. E aí você tem os passos no site para fazer a inscrição. Aí qualquer uma vez criado esse qualquer vínculo, professor pode ser responsável com esse vínculo criado, pode ser responsável pelo projeto. O que é legal estudar é a contrapartida da universidade. Então, a universidade é responsável por levar os alunos até o aeroporto. A universidade tem que dar essa grana que eu falei anteriormente, que é a grana para fazer os projetos. A universidade é responsável pelo seguro dos alunos que vão fazer a viagem e assim por diante. Então, você não pode viajar se você não tiver seguro. Nem um seguro de saúde, nem um seguro de vida. Quando o aluno tem um seguro de saúde, tem Unimed, tem qualquer outra coisa, ele pode usar o seguro dele. Então você vai lá colocar a sua carteirinha da Unimed, colocar os seus contatos, isso já é suficiente. Se isso não acontecer, a instituição de ensino é responsável por
fornecer isso para o estudante. Então tem uma série de pré-requisitos que a universidade tem que preencher. E aí tem uma série de pré-requisitos para você fazer o projeto. Aí o professor é responsável por submeter esse projeto. Uma vez aprovado, pau na máquina e vai para o abraço que vale a pena. Legal, beleza. Minha recomendação é participem. Participem. Das 10 melhores coisas que eu já fiz na minha vida, com certeza tá ali dentro. E isso inclui o nascimento da minha filha, o dia do meu casamento, todas as coisas que realmente são marcantes na vida de uma pessoa. Essa minha primeira participação no Rondon se encaixa nas 10 melhores coisas. Legal. Eu não sei se a próxima vai ser assim, eu espero muito que seja, mas a primeira foi realmente marcante nesse sentido. Legal. Milho, muito obrigado por ter participado, agradecer então a você e ver que você quer dizer alguma coisa por último e despedir da galera. Eu agradeço de novo a participação, da outra vez eu não fiz isso, eu sou entusiasta da produção de conteúdo, eu acho que o Flávio está fazendo um trabalho animal, gastando o tempo dele fazendo esse tipo de projeto. Eu adorei participar. Legal. E eu espero que vocês gostem das histórias que eu tenho para contar. Eu tenho bastante orgulho das minhas histórias que eu tenho como biólogo, seja elas ligadas à educação, que foi outro programa, ou seja elas ligadas ao Rondon. Então eu acho que nessa reflexão do Rondon é isso que a gente leva. São essas histórias que são é o que vale a pena. Sim. O resto é resto. Então são as histórias com a família, são as histórias... É isso que é ser gente, na minha opinião. É esse tipo de coisa. Então, e eu tenho lutado cada vez mais para fazer parte de histórias como essa. Sim, legal. Então, para ser o finalzinho autoajuda do programa sobre o Rondon, eu acho que a gente vive para construir histórias. Legal. E a gente tem que se cercar de pessoas que a gente quer construir história junto. Sim. Então, acho que isso é o mais legal e é isso que eu tentei passar nas histórias que eu contei para vocês. Beleza. Obrigado de novo pelo convite. Beleza, eu vou deixar o contato, seu contato foi no post. Eu passo o contato da escola, e-mail para contato, entre em contato comigo para tirar qualquer dúvida em relação à escola, em relação à produção de conteúdo, em relação ao Rondon, em relação ao que vocês quiserem. Beleza, deixa lá. Fala aí, obrigadão. Agradecer e despedir da galera. Tchau, tchau. Tchau. Até mais.